Boa noite a todos. Aqui em nome aqui do curso de medicina da EMESCAM, em nome da EMESCAM, eu queria cumprimentar todos os presentes e queria, nesse momento em especial, quer dizer, cumprimentar e parabenizar o professor Fiorotti e todo o corpo clínico lá do Hospital Central, não só pelo trabalho brilhante, mas especialmente pelo trabalho brilhante que exercem em relação ao atendimento de pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral, tá? Mas também pela possibilidade, pelo feito de conseguir a publicação de um artigo de uma revista médica internacional como New England, e nos honra muito o fato de ter um professor da nossa escola junto do grupo e participando do grupo. Então, em nome de todos nós, os nossos parabéns, os nossos cumprimentos. Tá? Antes de passar a palavra para o professor Fiorotti, eu queria fazer apenas umas duas ou três observações. A primeira delas, que no chat tem lá um formulário que permitirá que as pessoas que estejam presentes preenchendo esse formulário e enviando para que possam receber o respectivo comprovante de participação nessa atividade. E a outra, todos já estamos acostumados com essa questão de plataformas, a gente tem que ter, quem não tiver com a palavra, é preciso que fique com o microfone desligado, porque o microfone ligado de muita gente pode aparecer determinados sons que são estranhos à palestra. Eu vou passar a palavra para o professor Fiorotti, que vai fazer a apresentação de todos os apresentadores, tá? E vai conduzir essa discussão, essa apresentação do início até o final. Sem maiores delongas, eu quero passar a palavra, com muito prazer, ao professor Fiorotti. Fiorotti, você tem a palavra e a condução da reunião. Perfeito. Boa noite a todos os professores e aos convidados. Eu quero agradecer pelo convite, a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto muito, que é AVC. Como o professor Nilo deixou bem claro, né, esse trabalho nosso lá do Hospital Central na unidade de AVC só funciona porque realmente é um trabalho em equipe. Nós somos lá em 14 neurologias, 8 ou 9 neurocirurgiões, uma equipe multidisciplinar de fisioterapia, fono, assistente social. Então, realmente é um trabalho que eu tenho muito prazer em fazer, e culminou com essa publicação no New England aí, que foi o resultado do trabalho do estudo Resilient, que a gente vai falar um pouquinho também nessa apresentação. O professor pediu para eu falar um pouco de AVC, tudo, e das adaptações que foram feitas por causa da pandemia do Covid. Eu sugeri para participar desse bate-papo, né, o professor Lucas, né, que é o professor da neurocirurgia, o professor Sandro, da cirurgia vascular, o Leandro, que é o neurointervencionista que coordena a parte de neurointervenção do Hospital Central, a Rúbia e a Hélida, que coordenam praticamente junto comigo a unidade de AVC, então bem afins com a rotina da unidade de AVC, e o doutor Ricardo Volpato, que mais ajuda a gente lá habitualmente. O que eu estou imaginando é eu fazer uma apresentação aqui o mais breve possível. São muitos slides, mas eu falo muito rápido, como todo mundo já percebeu. E aí, eu acho que quando a gente acabar a apresentação, seria o espaço para o doutor Leandro mostrar a apresentação dele, mais focada na trombectomia, que foi o objeto do estudo Resilient. E aí nós podemos abrir para um bate-papo, tirar as dúvidas radiológicas, as dúvidas de cirurgia vascular e de rotina com os convidados e moderadores. Bom, esse slide é basicamente meus conflitos de interesse, né? O principal aí, graças a Deus, é que eu sou professor da EMESCAM, e tem os outros locais onde eu trabalho e as sociedades que eu faço parte. O trabalho, né, que motivou esse convite, que foi essa publicação, foi um trabalho publicado agora no início de junho, que foi a descrição do estudo Resilient, que foi um estudo para avaliar se trombectomia mecânica no tratamento do AVC, se ela era factível no né? Depois nós vamos conversar um pouquinho também, falar um pouquinho desse segundo trabalho, que foi a adaptação que nós precisamos fazer
para atender AVC dentro da pandemia do Covid, e acabou gerando uma outra publicação também agora na principal revista de neurologia aqui do Brasil, que é o Arquivo de Neuropsiquiatria. Bom, vamos então contextualizar o problema do AVC. Nós estamos falando muito em pandemia, mas a pandemia já há alguns anos, né? Temos 6 milhões de pessoas que morrem por ano, um em cada 6 de nós vai ter, a cada 6 segundos alguém tem um AVC sintomático. Se a gente colocar os não sintomáticos, seria até uma a cada 4 pessoas tem um AVC. Então, realmente é uma doença. Para trazer para a nossa realidade, no Brasil, os dados da DataSUS dizem que pelo menos 400 mil casos por ano, ainda é a principal causa de incapacidade no Brasil e por muitos anos foi a principal causa de mortalidade. Felizmente, com as estratégias que foram adotadas, as unidades de AVC, trombólise, trombectomia, hoje a gente não é mais a primeira causa de mortalidade no Brasil, tá? Nós passamos a ser a segunda. E para continuar melhorando a estatística do AVC, nós faz mais sobre como identificar AVC, como tratar AVC, principalmente esse videozinho, um videozinho muito legal, eu gosto sempre de mostrar ele, porque ele mostra como é o atendimento do AVC na maioria dos lugares, a maioria dos lugares que atende errado, e como é que fazem certo, felizmente, priorizando o atendimento. Então, em metade da tela tem o jeito certo, e metade da tela tem o jeito errado. Então, vocês vão ver que do lado esquerdo de vocês, a identificação foi rápida e está sendo ligado para o SAMU imediatamente. Do lado direito, isso é muito comum, o paciente começa a ter o AVC e vai dormir para ver se melhora. Assim como aqui no Hospital Central, o paciente é levado pelo SAMU e faz notificação antes pelo telefone. E no carro próprio, atrasa o atendimento. Vamos lá. Quando o paciente chega pelo SAMU, ele tem prioridade de atendimento. O médico já está esperando o paciente. Senhor Silva, pode me dizer seu Uma peso? tomografia do crânio é rapidamente realizada, em máximo 20 minutos. E o paciente que vai de demanda espontânea fica lá no acolhimento, lá esperando a triagem da enfermagem e estoura a janela de tratamento. Haja rápido e dê a alguém uma segunda chance na vida. Viver andar de bicicleta com quem você ama, ou desenvolver a paciência para andar de cadeira de rodas. Viver é aproveitar cada momento, ou deixar que eles passem por você. Viver é fazer um discurso no casamento da sua filha, ou passar os dias aprendendo a falar o nome dela de novo. AVCs roubam vidas. Não deixe o tempo roubar essa. Faça cada segundo contar. Pré-notifique o hospital. Prepare o paciente rapidamente. Verifique se há contraindicações. Faça a tomografia computadorizada. Diagnostique e trate. 60 minutos igual vida. Porque cada minuto conta para salvar uma vida. Então, essa é uma iniciativa, né, do Projeto Angels para disseminar o tratamento de AVC no mundo todo. E vocês viram aí como é importante identificar rápido, transportar do jeito certo para o hospital que está preparado para atender AVC. Então, isso aí são dados aí desse problema do AVC, né? Essa estatística mundial de como o AVC é frequente e como o AVC altera completamente a rotina e a independência da vida da vítima do AVC e dos cuidadores familiares dele. Quero aproveitar também e registrar aqui a presença das professoras de neurologia Vanessa e Mariana. Bom, AVC é uma doença cara de tratar, né? As pessoas podem perguntar, pô, mas tratar AVC é caro, precisa montar uma equipe de neurologista, neurocirurgião, precisa ter trombólise venosa, o medicamento é caro, trombectomia mecânica, mexe com catéter, é uma fortuna, mas muito mais caro é não tratar, né? Nos Estados Unidos, um país que faz uma estatística muito boa, eles estimam um custo de R$630 mil para o tratamento do paciente com AVC, a sequela, a reabilitação e os cuidados necessários, isso por paciente. Aqui no Brasil, a gente tem alguns dados publicados
um custo médio de R$50 mil por internação para um paciente que recebe tratamento conservador, não faz tratamento nenhum de fase aguda, nem trombólise, nem trombectomia. Se você fizer a trombólise aqui no Brasil, o custo médio dela é em torno de R$10 mil, foi o custo que foi pactuado com o Ministério da Saúde para incorporar ela no SUS. Um paciente vai custar em torno de R$10 mil entre o medicamento e as diárias hospitalares e os exames que precisam ser realizados. Além disso, o tratamento de fase aguda reduz o tempo de internação. Esse estudo é um estudo brasileiro que mostrou que caiu de 20 para, no máximo, 10 dias, tá? E, no final das contas, o custo foi menor. Agora, para a gente poder oferecer os tratamentos de fase aguda, né, a trombólise, a trombectomia, que foi o objeto de estudo do trial do Resilient, a gente precisa começar identificando rápido o AVC, né? A gente sabe que a cada minuto, sem chegar ao oxigênio, cerca de 2 milhões de neurônios morrem, e essa morte é irreversível. O tratamento não é para recuperar os neurônios que já morreram, né? O tratamento é para salvar essa zona cinza, que a gente chama de zona de penumbra, que está sofrendo uma isquemia ali limítrofe, está sendo salva pela circulação colateral, mas não vai aguentar muitas horas. E aí o core, né, o core do infarto, realmente é onde vai ter a necrose e vai acabar aumentando. Então, o reconhecimento do AVC é fundamental. Essa é uma foto de um dos plantões lá do Hospital Central, e os AVCs estão sendo reconhecidos, felizmente, e os SAMUs estão levando sempre que possível, o mais rápido e o mais breve possível para a gente oferecer o tratamento. Bom, a dificuldade de identificar o AVC, para a gente que é profissional de saúde, não parece ser tão complicado. Mas essa foi uma das primeiras publicações que eu pude participar ainda quando eu era residente, pós-graduando lá da Neurologia Vascular na Escola Paulista, onde o Otávio, junto com o orientador da minha tese, que era o Ayrton Massaro, a gente decidiu investigar pessoas leigas, saber se elas seriam capazes de identificar o AVC. E, surpreendentemente, isso gerou uma publicação no Stroke, que é a principal revista de AVC do mundo. Como é que era? A gente apresentava um caso clínico simples, como esse daqui, né? Suponha que um dia sua tia começa a ter fala embolada, dificuldade para andar, você tenta ajudar e nota que ela está com o lado direito fraco, com a boca torta, e você não entende o que ela fala. A gente mostrava esse caso clínico em vários ambientes. Eu, por exemplo, fiz entrevistas no metrô de São Paulo, na época eu morava lá, um colega fez na recepção do Hospital Albert Einstein, o outro fez em Ribeirão Preto, o outro fez no Hospital Público em Fortaleza, para a gente ter várias representações sociais. E as respostas foram bem surpreendentes. Pelo menos metade conseguiu perceber que era um AVC, e a grande maioria usava o termo derrame. Essa é uma polêmica, né? E a recomendação da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares é AVC, não é AVE, tá? Apesar de AVE, acidente vascular encefálico, está mais anatomicamente correto, a gente tenta disseminar o conceito de AVC para a gente tentar usar o mesmo nome e facilitar a identificação da doença. Metade das pessoas percebeu que aquilo era uma emergência, que deveria entrar em contato com o SAMU. Naquela época, esse estudo foi em 2005, o SAMU ainda não era muito divulgado, ele estava em implantação no Brasil, então a maioria das pessoas erraram o número do SAMU. 65% das pessoas errou o número, algumas até falaram 911, de tanto assistir seriados americanos. Agora, uma coisa que começou a preocupar, a gente perguntava, você já teve algum treinamento para o que fazer se alguém estiver tendo um AVC? Só 10% dos entrevistados disseram que já tinham ouvido falar alguma vez do que podia ser feito no AVC agudo. E quando a gente perguntava se existia algum tratamento de fase aguda, 67% das pessoas disseram sim, existe sim. Qual que é? A maioria falou que era fisioterapia. Fisioterapia era o tratamento de fase aguda do AVC. Apenas um indivíduo dos 814 entrevistados comentou que existia um medicamento que podia ser feito pela veia, que naquela época era só até 3 horas, desde 2009, após o estudo ECAS-3, passou para 4 horas e meia de início dos sintomas, e essa pessoa, coincidentemente, era um rapaz que trabalhava no laboratório que fabrica o medicamento, por isso que ele sabia. E para o desespero dos neurologistas, né, quando foi perguntado qual era a especialidade que cuidava de AVC, a grande maioria disse o cardiologista. Eu espero que os cardiologistas também saibam tratar AVC, porque eu acho que todo médico que trabalha numa emergência tem que saber tratar um infarto agudo do miocárdio, saber tratar um AVC mesmo. Eu acho que quanto mais gente sabendo tratar, melhor. Bom, identificar um AVC não é muito complicado. Essa é uma campanha publicitária do Canadá. Imagine isso passando na televisão, no Brasil, né, em qualquer canal, na Globo, SBT, uma campanha para ensinar a população a identificar rápido o AVC. Então vai mostrar
uma paresia facial central, né? A boca ficando fraca do lado esquerdo. Então, F de face, de face. Então, boca torta, braço fraco e dificuldade para falar. Se ao menos um desses três estiver presente de forma súbita, você tem 85% de chance de estar tendo um AVC. Então, em 85% das vezes, é fácil identificar um AVC. Os outros 15% é difícil, às vezes, até para o neurologista. São os casos que confundem com labirintite, que confundem, às vezes, com quadros psiquiátricos, mas em 85% das vezes não precisa ser médico para identificar um AVC. A grande maioria dos casos, então, tem essa apresentação porque 80% praticamente do córtex é irrigado pela artéria cerebral média, que vai irrigar as regiões normalmente que representam a face, a boca e a linguagem. Por isso que essas apresentações clínicas são as mais comuns. No Brasil, esse FAST virou SAMU. Peça para o doente sorrir, peça para ele abraçar e ver se o braço está fraco, peça para ele cantar uma música e ver se ele consegue falar. Se algum desses três estiver acontecido de forma repentina, ligue para o SAMU, que é urgente. Agora, quando a gente fala de AVC, professores, a gente não está falando de uma doença só, né? Eu praticamente gosto de falar que existem 5 tipos de AVC. O ataque isquêmico transitório, que é aquele déficit que dura menos de 1 hora, quase sempre 20 minutos, e é um sinal de que você vai acabar tendo um AVC, e deve ser tratado igual AVC, o doente tem que ser internado, investigar por que isso está acontecendo. O AVC isquêmico, que é por obstrução de uma até 80% dos casos, a hemorragia intraparenquimatose, que é a ruptura da artéria, a hemorragia subaracnoide, que é a ruptura de um aneurisma, e a trombose venosa cerebral, que é a obstrução do sistema de drenagem cerebral, das veias e dos seios cerebrais. Então, esse é o AVC isquêmico, que é o objeto principal da aula de hoje, né, o entupimento da artéria, a área de penumbra que a gente tenta salvar e a área que já morre rapidamente. Uma tomografia de um paciente que acabou de ter um AVC, ele é normal, tá? Então, um paciente tem um AVC isquêmico, ele tem tomografia normal, e é o melhor paciente para a gente tratar. Nós lá da unidade de AVC, da Rubia, Mariana e Vanessa, agora estão com a gente lá na equipe, quando a gente está com um paciente que está com AVC e vem um atomo normal, é tudo que a gente quer para tratar esse paciente com trombólise e trombectomia. Então, tomografia é normal no AVC isquêmico que acabou de acontecer. Se você perder tempo fazendo uma ressonância, você vai acabar vendo uma alteração como essa na sequência de difusão. Mas eu digo perder tempo porque não tem sentido você ter um doente que tem todos os fatores de risco, está hemiplégico, afásico, tem uma tomografia normal. Para que você vai fazer uma ressonância e perder mais 30 minutos, perdendo 2 milhões de neurônios por minuto? Então, isso não justifica. E os protocolos de AVC isquêmico em quase todos os lugares do mundo não usam ressonância na fase aguda. Esse é um paciente que já teve AVC há muitas horas. Esse paciente não vai se beneficiar nem de trombólise venosa e muito menos de trombectomia. Esse paciente talvez seja um paciente do professor Lucas. Ele vai fazer uma cranectomia descompressiva para salvar a vida dele e talvez reduzir as sequelas e morbidades, mas salvar a vida com certeza. Então, AVC hemorrágico não é o tema da aula hoje, né? Então, é a ruptura, extravasamento do sangue dentro do parênquima. A tomografia mostra isso aqui, são normalmente quadros catastróficos de alta mortalidade nas primeiras horas. Essa é a hemorragia subaracnoide, ruptura de aneurisma, e também uma doença de uma mortalidade aí de 50% nas primeiras 48 horas. E essa é a trombose venosa cerebral, uma doença que costuma ter um prognóstico muito bom quando diagnosticada rápido, submetida à anticoagulação precoce. Agora, por que o AVC ocorre? Antes de a gente falar do tratamento, a gente tem que entender que o AVC, né, ou ele vai acontecer porque a artéria do pescoço ou uma artéria de grande calibre intracraniana entope, ou pequenas artérias perfurantes, né, que vão gerar lacunas. A cardioembolia, que é muito frequente aqui no estado, por fibrilação atrial ou por hipostenesia ventricular esquerda. Causas mais raras, como dissecção da carótida traumática, embolia através de um forame oval patente. E cerca de 30% a 40% dos AVCs a gente investiga tudo e não descobre a causa. Tá? A gente não consegue identificar da onde veio aquele trombo, aquele êmbolo que causou o AVC isquêmico. Esse seria o mecanismo cardioembólico, quase sempre por FA, e esse é o mecanismo aterosclerótico de carótida, né? As endarterectomias que o professor Sandri aí faz, ou as angioplastias de carótida também, que são feitas
para tratar a prevenção secundária de um novo AVC, ou às vezes até a prevenção primária, dependendo do grau de estenose. No caso da cardioembolia, hoje, felizmente, nós temos conseguido prevenir muito mais AVCs, por causa que nós conseguimos anticoagular mais facilmente os pacientes. Nós não precisamos dar varfarina, né, veneno de rato, como é feito há mais de 50 anos. Para quem tem FA, nós podemos usar os novos anticoagulantes orais, que não são nem tão novos assim mais, né, da bigatrana, rivaroxabana, pixabana e edoxabana. Facilitou muito a vida do cardiologista e do neurologista. E as causas raras, que eu não vou perder tempo com isso. Vamos, então, entrar no tratamento do AVC, que é o grande objetivo desse bate-papo nosso. Se tem uma doença, gente, que evoluiu o tratamento na neurologia, é a AVC. Eu fico inconformado, desde que eu entrei na residência, em 2002, por exemplo, uma doença igual a ela, esclerose lateral amiotrófica, tem o mesmo remédio nos últimos 20 anos. Não surgiu nada de novo, praticamente. Aí você pega o AVC passou por uma revolução. Quando eu entrei na faculdade, na UFES, em 96, quando você tinha um AVC, era igual ter uma diarreia ou uma sinusite. Ah, bota o doente. É igual um doente com AVC, doutor. Não, bota o doente no soro aí, dá uma S, daqui a pouco eu vou examinar ele. Deixa eu terminar de atender essa gastroenterite aqui. Quer dizer, mudou completamente, né? Hoje você tem pelo menos 5 terapias com nível 1A de evidência, terapias que são inquestionáveis, que melhoram a evolução do AVC. Começando pela mais simples, dá AS nas primeiras 48 horas e reduz a chance de ter outro evento. Internar o paciente numa unidade de AVC, onde tem neurologistas acostumados com AVC, enfermeiros acostumados com AVC, fisioterapeutas, fonoterapeutas, equipe de farmácia acostumada a atender um paciente com AVC, faz toda a diferença, reduz a mortalidade e morbidade. Oferecer RTPA nas primeiras 4 horas e meia, também é nível 1A de evidência. Fazer essa craniectomia descompressiva que eu comentei, que o neurocirurgião faz nas primeiras 48 horas, reduz de 80% para 30% a mortalidade. E agora, né, a vedete, a trombectomia mecânica, desde 2015 para cá, é inquestionável a eficácia e a segurança desse método, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe mais na frente. Bom, só para vocês terem uma ideia, por baixo, internar um AVC na unidade de AVC melhora o prognóstico em 14%, fazer trombólise venosa em 30% e trombectomia em 50%. Gente, isso é muito em medicina hoje em dia, tá? É muito. Se a gente for transformar isso em NNT, se eu consigo oferecer trombólise venosa em até 90 minutos do ictus, a chance de ter uma recuperação excelente, ter independência funcional, é um NNT de 4,5. Olha isso, hein, gente. Se eu demorar 3 horas, o NNT vai para 8. Se eu demorar 4 horas e meia, o NNT vai para 14. Se eu fizer trombectomia mecânica, se eu fizer esse cateterismo cerebral em até 6 horas de início dos sintomas, eu tenho um NNT que varia de 3 a 7, dependendo de qual estudo, né? Por exemplo, o estudo Resilient foi 7. Só para vocês terem uma ideia como isso é muito eficaz, o NNT de dar antibiótico na sepse é 4, para o doente morrer ou não, tá? E a angioplastia coronariana, no infarto agudo do miocárdio, o NNT é 45, para o doente morrer ou não. Então, gente, trombólise venosa e trombectomia mecânica, hoje, são um dos tratamentos mais eficazes da medicina. Não tem sentido a gente estar discutindo se é eficaz e seguro oferecer esses tratamentos, tá? Ninguém discute isso mais em lugar nenhum do mundo. O que nós estamos discutindo é como tornar isso acessível a todo mundo a um custo que seja exequível, principalmente no SUS. Bom, o tratamento do AVC no Brasil mudou em 2012 com as portarias publicadas que incorporaram a trombólise venosa no SUS. Infelizmente, a gente não tem trombectomia mecânica no SUS. Nós fazemos trombectomia mecânica no Hospital Central, é um hospital do SUS, que atende 100% SUS, através da Secretaria Estadual de Saúde. Na verdade, é um fenômeno de exceção, né? O hospital tem uma administração através de uma OS, e foi uma prioridade da OS, junto com a Secretaria de Saúde, oferecer também trombectomia mecânica pelo SUS para os pacientes aqui no estado. Basicamente, só tem 4 hospitais públicos que oferecem trombectomia mecânica hoje, no Brasil inteiro, tá? Somos nós, e basicamente os outros hospitais são hospitais universitários, ligados à universidade. Então, realmente, a gente tem uma exceção aqui no Espírito Santo e um motivo de muito orgulho para a gente. Bom, o tratamento do AVC hoje é todo baseado em evidências, e para quem tiver um pouquinho mais de interesse, a melhor evidência é sempre o guideline da American Heart American Stroke Association. Basicamente, eu vou resumir esse guideline. Uma das coisas que a gente não pode deixar de entender é o controle da pressão arterial no AVC isquêmico, né? Não se abaixa a pressão arterial na fase aguda do AVC isquêmico, tá? A gente só vai abaixar se a gente for trombolizar, e aí a pressão é 180 por 110, a gente tem que ficar abaixo disso para fazer o trombolítico venoso. Se você não for fazer trombólise venosa nem trombectomia,
você vai tolerar pressões de até 220 por 120 nas primeiras 24 horas. A pressão alta é uma tentativa desesperada do seu cérebro de abrir circulação colateral. Então, não se abaixa a pressão nas primeiras 24 horas, não se faz lasix venoso, captopril sublingual, adalate, nada disso, tá? A não ser que o doente tenha uma emergência hipertensiva, um edema agudo de pulmão ou um infarto agudo do miocárdio. Essa tabelinha, gosto sempre de mostrar para os alunos, né, para eles colarem. Isso era bom colar nas salas de emergências do Brasil afora, né? Vai fazer trombólise? 180 por 110. Não vai fazer trombólise? 220 por 120. É um AVC hemorrágico hipertensivo, a sistólica vai cair lá para 140. É uma hemorragia subaracnoide, enquanto você não trata esse aneurisma, deixa a sistólica embaixo de 160. Eu acho que são níveis pressóricos bem razoáveis e de comum senso na neurologia vascular. Agora, sobre a imagem, o que o protocolo fala é o que eu falei agora há pouco para vocês. Uma tomografia de crânio sem contraste é suficiente para você decidir se vai fazer trombólise venosa. Para você decidir se vai fazer trombectomia mecânica, você tem que fazer uma angiotomografia cervical e intracraniana, em seguida a tomografia. Uma tomografia hoje sem contraste dura 2 minutos. E nos hospitais que conseguem montar um protocolo de AVC, como lá no Hospital Central, para quem não está acostumado, vocês vão achar que a gente está contando mentira, mas Leandro, Rúbia, Mariana, Vanessa e Éder estão aí para confirmar comigo, e o próprio Ricardo Volpato. Hoje o nosso tempo forte de fotografia no Hospital Central não é maior de 10 minutos. Tá? Então, você chega no hospital, alguém está com o microfone ligado, consegue desligar. Hoje um doente consegue fazer uma tomografia em menos de 10 minutos, tá? Lá na unidade de AVC. Em 5 a 10 minutos extras, a gente acrescenta uma angiotomografia. E a gente consegue, em não mais do que 5 a 10 minutos, ter um laudo dessa angiotomografia através de um grupo de WhatsApp. Os radiologistas e os neurointervencionistas acabam ajudando os neurologistas nessa tomada de decisão. Então, uma tomografia de crânio é suficiente para definir o tratamento do AVC. A tomografia, a gente vai procurar se ela tem alterações já precoces. Por exemplo, essa tomografia marcada em B é um paciente que a gente pode tratar. Ela tem alterações precoces ali nos núcleos da base, mas não contraindica o tratamento. Vai dar um ASPEX, que é uma escala que a gente usa ainda maior do que 6. Agora, essa tomografia marcada como letra C, não adianta eu querer tratar esse paciente. Ele vai fazer cranectomia descompressiva. O ASPEX dele já é muito menor do que 6. Já tem uma isquemia bem instalada. Então, as imagens avançadas, tá? Então, ressonância e qualquer tipo de sequência adicional, como CT perfusão e ressonância com perfusão, são hoje para a gente poder adicionar tratamento acima de 6 horas. Então, se um doente chega no seu hospital com menos de 6 horas, ele só precisa de tomografia. Ele chegou com mais de 6 horas, ou ele acordou com déficit, a ressonância e as sequências de perfusão e difusão podem te ajudar. Como essas imagens aqui, você faz uma perfusão que está em rosa e já morreu, que está em verde e não morreu ainda. Pô, tem muita coisa para salvar. Vamos fazer uma trombectomia desse paciente. O perfil de colaterais também hoje ajuda muito a gente a definir prognóstico de paciente. Vocês veem na primeira linha, na linha superior, o paciente tem poor collaterals, então ele tem colaterais ruins. Então, olha o AVC como ficou grande no final aqui, à direita de vocês. Agora, lá embaixo, a linha de baixo, o paciente tinha good collaterals, colaterais boas. Eles tinham o mesmo delta-T. O paciente tinha o mesmo intervalo entre o início dos sintomas e o tratamento. E olha a última ressonância, como o AVC dele ficou pequenininho. Então, hoje a gente usa colaterais para também poder tratar após essas 6 horas. Então, basicamente, como é que trata AVC hoje, professores? Para quem não está familiarizado. Se o doente chega no hospital, ele tem menos de 4 horas e meia, tomografia boa, e não tem oclusão de carótida ou de cerebral média, M1, M2 no máximo, só RTPA venoso. Se ele tem oclusão de grande vaso, carótida, cerebral média, e também está com menos de 4 horas e meia, nós fazemos o trombólise venosa e encaminhamos para a trombectomia mecânica. Se ele tem mais de 4 horas e meia, ele não pode receber trombólise venosa. Se ele tem até 8 horas, pelo estudo Resilient, a gente está autorizado a oferecer trombectomia mecânica. E se ele tem mais de 8 horas, nós temos que usar ressonância, perfusão, para ver se a gente pode fazer o protocolo Dow, ou o protocolo Diffuse, ou o protocolo Wake Up. Tá? O que é a trombólise venosa? O professor Fiorelli está falando trombólise venosa parece uma coisa simples para quem... Mas para quem não é neurologista e neurovascular, como a maioria dos espectadores, parece que eu estou falando, né, mandarim, né, em inglês. Bom, o que é trombólise venosa? Bom, primeiro de tudo, para fazer trombólise venosa, a gente tem que lembrar da máxima da medicina. Né? Primeiro, não fazer o mal. Então, nós temos que saber quais são os critérios de exclusão e inclusão para fazer a trombólise venosa. Nós temos que ter um protocolo definido na instituição, neurologista, presencial ou pelo menos de sobreaviso,
uma imagem que funcione 24 horas, neurocirurgião disponível para fazer trombectomia ou cranectomia, e uma unidade de AVC ou uma UTI para esse paciente poder ficar pelo menos as próximas 48 horas. Quem vai receber trombólise venosa? Todo mundo que tem um AVC e tem menos de 4 horas e que não tem uma tomografia com critério de exclusão. Professor, pode tratar quem tem mais de 80 anos? Deve. Nós temos uma série lá na unidade de AVC de mais de 15 pacientes com mais de 90 anos de idade que nós oferecemos trombólise venosa. Tá? Mas o doente é muito grave. Ele pode receber trombólise e trombectomia? Deve, desde que a tomografia de crânio seja boa. Hoje, a coisa mais importante para tratar um AVC é a tomografia de crânio ser boa. O doente chegou, ele não importa a idade, não importa o NIH, a tomografia de crânio da entrada é normal, é boa, ele tem que receber tratamento. O que contraindica o RTPA? Uma série de coisas que foram publicadas lá no estudo MINDES, em 1995, totalmente aleatórias, inventadas da cabeça dos autores na época, para quem já teve oportunidade de assistir algumas aulas deles. Eles queriam que o estudo desse positivo, então eles inventaram um monte de critério de exclusão para não ter sangramento. Tudo da cabeça deles, tá? Mas basicamente o que a gente fica de olho quando a gente vai perguntar para a família e para o paciente é se ele está usando algum anticoagulante, porque isso realmente aumenta a chance de sangramento. Então ele não pode ter um RNI maior que 1,7, ele não pode estar usando os novos anticoagulantes orais nas últimas 48 horas, e a gente sempre pede uma plaqueta, mas a gente começa o tratamento antes do resultado da plaqueta ficar pronto. E o mais importante é controlar a pressão arterial para esse doente não sangrar com a trombólise venosa. Então, se eu faço uma toma e já tem esses sangramentos, eu não vou indicar trombólise venosa nunca. Se eu faço uma toma e já tem essa isquemia instalada, eu não vou indicar trombólise venosa. Eu quero esse paciente. Esse paciente é o paciente que todo neurologista que adora tratar AVC sonha em atender no plantão. Então, a trombólise venosa é um medicamento. A gente faz 10% da dose em bolos, a dose é calculada pelo peso, 0,9 miligrama por quilo. Você pega 10%, faz em bolos, normalmente esse bolo já é feito na tomografia, depois o paciente recebe o restante da dose infundido em 1 hora em bomba de infusão. Esse videozinho é muito legal, ele resume como é isso ao vivo. Vou mostrar para vocês, vai botar 5 minutos a mais na aula, mas é muito legal para quem nunca teve a oportunidade de ir lá na unidade de AVC, ver o atendimento do AVC. Então nós mostramos um atendimento real que aconteceu lá, que foi filmado para a gente poder levar para um congresso do ano passado de cérebro vascular. Então, nesse momento, o SAMU está me ligando e me pré-notificando que está trazendo um paciente para o hospital. Ele vai me passar informações básicas. Que horas que foi o ictus? Qual que é o déficit? Hemiparesia direita. Como é o nome do paciente, a idade? Tem alguma doença prévia? Quanto é que está a PA? E o HGT? Perfeito. Pode mandar aqui para o Hospital Central que a gente vai avaliar. Obrigado. Então, nesse momento, eu vou comunicar à enfermeira que vai avisar a recepção do hospital que um SAMU está vindo. Nós vamos pegar uma maleta que contém o medicamento. Quando o SAMU chega, aquela sirene vermelha pisca, desce o médico, a enfermeira e uma técnica de enfermagem para a sala de emergência para avaliar o paciente. Hoje esse fluxo foi encurtado por causa do Covid, depois eu vou falar para vocês. É feita uma tomografia, a tomografia está boa, a enfermeira vai começar a preparar a diluição desse medicamento. Nada mais do que 5 minutos, esse medicamento está pronto. Ele vai ser feito bolos e o paciente, em seguida, dependendo do NIH, que é uma escala que avalia o tamanho do AVC, ele vai fazer uma antitomografia para ver se tem oclusão proximal de grandes vasos também. Ela vai aspirar o bolos, 10% da dose. Essa hora é demorada mesmo, por isso que o vídeo desacelerou. É fundamental a atenção no cálculo da dose do medicamento. Nós temos tabelas preparadas já de acordo com o peso. O paciente, em seguida, é transferido para a unidade de AVC para receber o restante da bomba de infusão lá na sala de trombólise. Nesse caso aí já tinha 2 pacientes. Nós temos 2 leitos exclusivos só para fazer a trombólise venosa. A unidade de AVC tem 27 leitos.
Hoje, por causa do protocolo Covid, nós estamos... Até ontem, tinham 47 pacientes internados com AVC lá no Hospital Central, né? Nós estamos com capacidade acima do ideal, porque a gente acabou tendo que receber todos os pacientes da região metropolitana, por causa que o Hospital São Lucas e o Hospital Jaime ficaram reservados para o Covid-19. Então, aí vai correr durante 1 hora, tá? E vida que segue. O grande problema da trombólise venosa, infelizmente é raro, e se você souber indicar bem isso não vai acontecer, é que você está ali do lado para fazer um grande bem para o paciente, mas próximo de uma coisa relativamente perigosa, que é uma transformação hemorrágica. Isso normalmente ocorre porque a tomografia estava errada na indicação ou porque a pressão não foi controlada durante a infusão do medicamento. Tá? De complicação pequena, o estudo NINDS foi de 6%, lá no Hospital Central a nossa média é em torno de 3%. É muito raro, então, quando ela acontece, você tem que parar a infusão, fazer algumas substâncias para tentar reverter o efeito do trombolítico. Alergia ao trombolítico é rara, mas acontece. Você também tem que fazer alguns medicamentos, às vezes, para evitar um edema de glote, um edema da língua. Agora, infelizmente, o RTPA não resolve todos os casos, né? Os pacientes demoram a chegar no hospital, né? A maioria das pessoas, mesmo quando identifica que está tendo um AVC, às vezes não sabe que tem que ligar para o SAMU. Além disso, a maioria, não digo a maioria, mas hoje em dia, né, a maioria, sim, dos hospitais não tem protocolo de AVC, tá? E grande parte, né, dos AVCs isquêmicos vão ser para uma oclusão de grande vaso, onde o RTPA vai ter pouca chance de recanalizar. Então, por exemplo, se o trombo está na carótida proximal, o RTPA não tem 10% de chance de tirar esse trombo dali. Numa cerebral média proximal, em torno de 30%. O RTPA funciona muito bem de M2 para frente. Felizmente, 80% dos AVCs isquêmicos não são de carótida e de cerebral média proximal. Então, o RTPA acaba ajudando na maioria dos casos. Bom, se você não fizer nada por esses pacientes que têm oclusões proximais de carótida, de cerebral média M1 ou de artéria basilar, vocês vão ver que a chance de ficar sequelada é muito grande. Essa é a história natural desses pacientes. Então, por exemplo, um trombo intercarotídeo, esse paciente tem 92% de chance de ter alta com alta dependência funcional. Um ranking de 3, 4 e 5. Tá? Uma basilar, mais de 60% de ter extrema dependência funcional. E 40% de mortalidade se você não fizer nada numa oclusão de basilar. Então, em 2015, 5 trials foram publicados no intervalo de 6 meses, mostrando que a trombectomia, quando indicada para o paciente correto, é altamente eficaz e segura, tá? Com NNTs, vamos dizer assim, fenomenais, né? E realmente isso mudou o guideline da American Stroke. Então, diz que todo paciente que tem um ranking funcional bom, quer dizer, ele não era dependente antes, que ele tem uma oclusão de carótida ou de cerebral média, que ele tem um NIH maior ou igual a 6, que é uma escala que mostra que é um AVC pelo menos moderado, e ele tem uma tomografia de crânio boa na admissão, ele é um candidato à trombectomia mecânica e deve receber isso dentro das primeiras 6 e, pelo estudo Resilient, até 8 horas de início dos sintomas. Então, o que é a trombectomia? Eu vou mostrar esses vídeos, eu não sei se eu vou mostrar isso, porque acredito que o Leandro vai mostrar muito de trombectomia mecânica para vocês. Então, eu não vou mostrar eles não, senão a aula vai ficar muito longa, tá? Esses são vídeos mostrando como é o catéter subindo pelo cérebro. O que eu queria dizer para vocês? Então, o tratamento do AVC sofreu uma revolução, né? Para quem é apaixonado por Fórmula 1, como eu, esse era um pit stop da Fórmula 1 em 1950, quando a temporada começou, e era assim que se tratava AVC até 1995, antes do RTPA. Nada de pressa, tudo com calma, não tinha nada para fazer. Veio a trombólise venosa. A partir de 96, virou um pit stop do nosso saudoso Ayrton Senna. Uma equipe pronta, preparada para trocar e fazer um pit stop em 8 segundos. Naquela época era a média dos pit stops. E agora vem a trombectomia mecânica. E é o pit stop do Lewis Hamilton. Muito mais gente envolvida, devices envolvidos, catéteres envolvidos. E um tempo de pit stop de 1,9 segundo para trocar 4 rodas, tá, gente? Então, isso está acontecendo com o AVC hoje. Cada vez mais rápido, cada vez mais complexo. E isso que está acontecendo com os neurologistas hoje. Nós estamos ficando fascinados pela trombectomia mecânica cada vez mais, mas sem deixar de lembrar da nossa querida trombólise venosa. O estudo Resilient, então, foi esse estudo, que foi um estudo randomizado, um estudo multicêntrico, brasileiro, vou falar um pouquinho do estudo para vocês, que levou a essa publicação
nossa no New England, tá? Então, a gente tinha que provar que era possível fazer trombectomia mecânica no SUS, porque fazer em país de primeiro mundo, todo mundo já sabia que dava para fazer. O Ministério da Saúde não vai incorporar no SUS enquanto a gente não provava que dava para fazer no SUS. Felizmente, a gente provou que mesmo no SUS, com todas as dificuldades, foi eficaz e seguro. Então, a gente teve que fazer por esse motivo, foi uma exigência do Ministério da Saúde, inclusive muitas pessoas duvidaram, falaram, para que vocês vão fazer esse estudo, gente? Vai que isso dá errado no SUS, como é que vocês não vão pagar um mico internacional? Trombectomia funciona em todo mundo, mas não funciona no Brasil. Mas a equipe de neurologia vascular foi bastante insistente, foi resiliente, e nós sabíamos da capacidade dos nossos neurointervencionistas aqui no Brasil, são neurointervencionistas com a capacidade técnica das melhores do mundo, todo mundo comenta isso nos congressos, e nós sabíamos que as equipes que iam entrar eram equipes comprometidas e apaixonadas pela causa e iam superar todas as dificuldades do SUS para que o estudo desse certo, e foi isso que aconteceu. Então, o objetivo do estudo foi mostrar que o tratamento com stent retriever e tromboaspiração era superior ao tratamento clínico, que era só dar RTPA, tá? No SUS. Tá? Foi um estudo randomizado, prospectivo, multicêntrico, foram 15 centros que participaram, o Hospital Central foi um deles, randomizado 1 para 1, tá? O desfecho primário era o ranking, que é essa escala que avalia a capacidade, a sequela neurológica em 90 dias, o ranking vai de 0 a 6, 0 não tem sequela nenhuma, 6 ele está morto, e 0, 1 e 2 é um ranking bom, o paciente é independente funcional. Desfechos secundários eram custo de eficácia, desfechos de segurança. Esses foram os hospitais que participaram, o único hospital aqui do estado foi o nosso Hospital Estadual Central, tá? Vocês percebem que a grande maioria dos outros hospitais são hospitais ligados à universidade, tá? Este foi o nosso protocolo, a gente incluía pacientes até 8 horas do início dos sintomas, desde que a punção pudesse ser feita em até 8 horas. Habitualmente eles tinham que chegar no hospital com no máximo 6 horas de início dos sintomas, e o nosso NIH foi até 8, um pouquinho acima dos 6 do protocolo do Stroke America Heart. Esse era o critério radiológico, e essa foi a nossa publicação. Vou falar um pouquinho, então, dos resultados do estudo Resilient que foram apresentados. Então, essa foi a divisão dos pacientes, né? Posso adiantar isso aí para vocês, um pouquinho. Os resultados. Então, a gente teve que interromper o estudo, tá? Quando a gente chegou em 211 pacientes dos 690 que estavam planejados inicialmente. Porque com 211, o estudo já ficou eficaz, a eficácia já estava demonstrada nessa análise intermediária e já deixava de ser ético continuar randomizando pacientes, tá? Então, com 211 pacientes, a gente teve que interromper o estudo, porque a gente atingiu um odds ratio aí de 2,28 a favor da trombectomia, para que após 90 dias o ranking fosse de 0 a 2, tá? Então, o estudo foi extremamente eficaz, a trombectomia foi eficaz no SUS, e os critérios de segurança principal, que era hemorragia intracraniana sintomática, não houve diferença entre o grupo controle e o grupo que recebeu a trombectomia, ficou em torno de 4,5. Essas foram algumas coisas que chamaram a atenção nesse estudo, a média de idade dos pacientes em torno de 65 anos. Isso foi uma coisa muito interessante no estudo. O NIH médio dos pacientes era 18, essa escala vai de 0 a 42. De 0 a 5 é um AVC leve, de 5 a 10 é um AVC moderado, acima de 10 já é um AVC grave. Então, a média de NIH dos pacientes do estudo foi de 18. Isso fala muito a favor da eficácia e da segurança da trombectomia no SUS no Brasil. Nós só incluímos pacientes muito graves e, ainda assim, o estudo foi positivo, tá? Isso é muito, muito legal. Vocês veem lá embaixo que o tempo médio de randomização foi de 237 minutos. Então, quer dizer, 4 horas para o paciente chegar no hospital foi a média no Brasil inteiro. É muito tempo. Se a gente conseguisse que esse doente tivesse chegado mais rápido, talvez nosso NNT fosse melhor ainda. Essa foi a divisão do ranking nos dois grupos, o grupo controle e o grupo trombectomia. Então, os rankings 0, 1 e 2 foram melhores no grupo trombectomia, vocês podem perceber. Isso aqui foi uma coisa muito legal, né? Além do ranking, outra coisa que foi muito legal a favor da trombectomia, que chamou a atenção, com certeza, foi as taxas de melhora marcante nas primeiras 24 horas. Mas não foi com peso significativo. Isso aqui é para mostrar que o grupo trombectomia se beneficiou praticamente em todos os subgrupos, tá? Se vocês perceberem, do lado direito favorece a trombectomia. Então, todos os pacientes se beneficiaram da trombectomia, homens se beneficiaram mais do que mulheres,
menores de 70 anos se beneficiaram mais do que 70 anos, mas NIH maior do que 16 anos se beneficiou mais do que maior do que 16 pontos, desculpa, se beneficiou mais, pacientes mais graves se beneficiaram mais. Todos os dois grupos, quem chegou com mais de 4 horas e menos de 4 horas se beneficiaram, e por aí vai. Poder da eficácia da trombectomia, tá? Mortalidade, teve menos mortalidade na trombectomia, mas também não foi estatisticamente significativo. Bom, a gente pode estender o tratamento ainda hoje do AVC? Pode. No SUS é complicado hoje, pelos recursos que a gente tem. Mas dentro do ambiente privado, hoje em dia, é possível fazer o protocolo DAO, né, que o nosso brasileiro cearense, lá, que mora nos Estados Unidos, que foi o PI principal do estudo Resilient, publicou esse estudo, mostrando que dá para tratar em até 24 horas um AVC isquêmico hoje com trombectomia, com NNT de 2,8, desde que você use um critério rigoroso para selecionar pacientes que envolve tamanho do AVC, NIH, idade, usando sequências avançadas de imagem e de perfusão. O estudo Wake-up, agora com ressonância, mostrando que é possível oferecer trombólise venosa para quem acorda com déficit, que é um limitante para quando a gente só tem tomografia. Se a gente puder fazer uma ressonância e não tiver, como na imagem de cima, hipersinal no flare, esse paciente ainda não tem 4 horas e meia e pode receber RTPA, e o estudo mostrou que o trombolítico é superior ao placebo, e hoje a gente está indicando RTPA em até 9 horas, desde que também use sequência avançada de perfusão por ressonância, também deu positivo esse estudo. Então, como é que se trata a AVC hoje para a gente começar a encerrar essa minha palestra aqui, tá? E, bom, por mais que você possa estender a janela, gente, quanto mais rápido, melhor. 2 milhões de neurônios morrem por minuto. Se você tem menos de 4 horas e meia, só basta tomografia de crânio. Se você acordou com déficit, você precisa de uma ressonância para fazer mismatch, flare de fusão. Se você tem até 8 horas e tem uma angiotomo, acabou, pode fazer trombectomia mecânica. Se tem mais de 8 horas, você precisa de mismatch fazendo imagem avançada por enquanto, tá? Nós vamos participar no Hospital Central, vou adiantar para vocês, da continuação do Resilient, que é o estudo Resilient Extend, que nós vamos randomizar paciente. O estudo já começou em outros centros no Brasil, nós estamos só com algumas dificuldades aí jurídicas. Ele vai incluir pacientes com mais de 8 horas para fazer trombectomia mecânica no SUS, selecionando o paciente apenas pela tomografia de crânio. Isso tudo para aumentar o acesso ao tratamento. Agora, a questão das tromboses de basilar, né, elas ainda são um grande mistério. A gente não sabe exatamente qual é o melhor tratamento. A melhor evidência que a gente tem foi publicada, não foi publicada ainda, foi apresentada num congresso internacional, que foi o estudo BASICS, que mostrou que a trombectomia mecânica só foi superior ao tratamento clínico dos pacientes mais graves, tá, com NIH maior ou igual a 10. Então é um tema ainda sem tanta evidência científica. E agora eu vou entrar na parte final da apresentação, que foi o que mudou por causa dessa pandemia no AVC, que foi o motivo do outro artigo que a gente acabou participando da publicação. Bom, para a gente mudou desde o atendimento inicial, aquele vídeo que vocês viram mudou muito, né? Então a gente tinha, antes de quase toda a equipe do hospital pegar Covid, e graças a Deus todo mundo ficar curada, só não pegou praticamente quem é magrinho e sangue ó, o resto todo mundo pegou. Bom, mas naquela época todo mundo gastava 5 a 10 minutos para se paramentar, botava face shield, 2 luvas, máscara, óculos, perdia tempo um pouco no atendimento, né? Hoje a gente ficou um pouquinho mais tranquilo, depois que a gente pegou, mas ainda usamos luva, né, máscara, avental, tudo isso. Então, isso acabava adiando o início do atendimento, né? E mudou também que o paciente não vai mais para a emergência, o paciente agora já vai direto para uma sala do lado da tomografia para ele se deslocar menos dentro lá da emergência e contaminar o mínimo possível o ambiente. Esse é um artigo mostrando que AVC acabou virando um problema na pandemia da Covid. Porque, por algum motivo, essa foi uma publicação agora, recente, do início de junho, pacientes com Covid têm mais AVC do que pacientes com outras gripes. Tá? Esse estudo comparou, basicamente, a incidência de AVC em quem tinha Covid com a incidência de AVC em quem tinha influenza. Tá? E só para vocês terem uma ideia, aqui nesse primeiro parágrafo do estudo, ele mostra que a incidência de AVC em quem teve Covid, 1,6. Tá? Enquanto, se vocês olharem a incidência no terceiro parágrafo, em quem tinha influenza, foi 0,2. Tá? Então, 8 vezes mais incidente no Covid do que nas gripes de uma maneira geral. E a incidência se replicou em outros estudos. O estudo de Wuhan, na China, dava 3%. Na França, chegou até 23%, mas isso são AVCs silenciosos, que eles detectavam pela ressonância. E nos Estados Unidos,
uma outra casuística deu 0,9. Então, realmente, que ter Covid é um fator de risco para ter AVC, provavelmente porque a Covid está associado a um estado protrombótico. A maioria dos pacientes teve o AVC depois do início do quadro de Covid. A média entre o início dos sintomas de Covid e o AVC foi em torno de 16 dias, mas 26% dos pacientes se apresentaram com AVC. A primeira apresentação da Covid foi AVC. Nós temos alguns casos parecidos com esse na nossa casuística lá do Hospital Central. Pacientes que chegaram lá com AVC, pelo menos de cabeça eu posso dizer que pelo menos entre 5 a 10 pacientes nesses últimos 3 meses chegaram ao hospital só com AVC. Chegaram afebril, saturando normal, frequência respiratória normal, e no D3 a D5 começaram a fazer febre e tiveram que ser isolados, depois o exame deu positivo para a Covid. Então, nós temos essa representação desses pacientes aqui na nossa unidade de AVC também, tá? Claro que parece talvez ter um viés de seleção. Pacientes que tiveram AVC e tinham Covid, coincidentemente, tinham também hipertensão, diabetes, dislipidemia e fibrilação atrial, tá? Então, parece que essas doenças são fatores de riscos para a Covid e também são fatores de risco para AVC. O dedímero alto na admissão foi um grande marcador para você ter AVC durante sua internação por Covid. Né? Na primeira coluna, os pacientes que tiveram AVC, 1.900 de dedímero, e na coluna direita, 0,6 os pacientes que não tiveram AVC. A maioria desses AVCs pareceram ser cardioembólicos, tá? E essa publicação, então, foi para orientar como deve ser o fluxo de atendimento desses pacientes que têm suspeita de Covid quando chegam com AVC agudo. Muito antes dessa publicação, o Hospital Central e a unidade de AVC tinham criado o seu próprio fluxo, que foi isso que eu disse para vocês, né? Toda a mudança do uso de equipamentos de proteção, o deslocamento do paciente foi menor, a exposição de profissionais foi menor, a higienização da sala da tomografia após cada suspeita, 20, 30 minutos de higienização, tudo isso já foi aplicado, mas o fluxo que, né, foi definido pela Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular com essa publicação, dizia mais ou menos isso: um AVC suspeito de Covid, né, você vai pesquisar. O paciente tem alguma suspeita de ter tido sintomas ou contato com alguém com Covid nos últimos 14 dias? Não, ele não tem. Então ele vai seguir o protocolo usual e vai colocar uma máscara cirúrgica no paciente. Sim, ele tem suspeita de poder ter tido contato ou algum sintoma de Covid. Bom, aí vai te perguntar, tem oclusão de grande vaso? LSW, é isso aí. Então, tem oclusão de grande vaso? É possível ir para trombectomia? Sim. Então, ele vai seguir uma sequência para fazer a trombectomia que eles chamaram de Protected Cold Stroke, né? A equipe de AVC, toda a equipe vai se paramentar e vai mudar os cuidados ali para atender esse paciente. O paciente continua com máscara cirúrgica. Não, ele não tem oclusão de grande vaso, ele vai para a unidade de AVC para fazer trombólise venosa, mas vai continuar com máscara cirúrgica. Então, os pacientes lá no hospital hoje em dia já estão chegando de máscara cirúrgica, né? O SAMU já coloca máscara neles e, na verdade, todo mundo já está usando máscara mesmo. Bom, o doente na sala de trombectomia, ele está estável clinicamente? Ok, faz lá, então, a tomografia, que hoje os aparelhos de angiotomografia já fazem, começa o exame, se ele é candidato a trombólise venosa, faz, né? E faz a angiotomo, confirmou a trombectomia? Ok, vai estar lá. Performing, vai realizar a trombectomia mecânica. Não é candidato a trombectomia, por algum motivo aquela angiografia ali não identificou a indicação de trombectomia, vai seguir o fluxo e voltar para a unidade de AVC. Isso é a recomendação, não é muito fácil implementar isso. Por exemplo, lá no nosso hospital a gente conseguiu criar alguns leitos de UTI reservados para a Covid, e dentro da unidade de AVC propriamente dita, a gente tem 2 leitos de isolamento para um paciente que precisa ficar lá com suspeita de Covid, mas um andar inteiro do hospital acabou virando um covidário, porque não tinha leito suficiente mais para dentro da unidade de AVC para tanta suspeita de Covid. O que eles consideram uma suspeita de Covid nesse protocolo? Então, é um teste positivo, um teste rápido, que você pode fazer hoje em dia, que está bem acessível, né? Ou você tem toda a triagem de imagem, tomografia de tórax, essas coisas que sugerem um pulmão de Covid, né? Ou o paciente não consegue responder aos sintomas, porque ele está em coma ou está afásico, ele não veio com acompanhante, e você na admissão está vendo que ele está taquipneico, saturando mal e está com febre.
Bom, para finalizar, gente, eu quero deixar uma mensagem para vocês, que depois o Leandro vai entrar aqui para falar de trombectomia e mostrar para vocês o que é isso. Eu quero sempre dar esse conceito para vocês. A gente está falando de trombectomia é lindo, NNT é lindo, trombólise venosa é legal, NNT é massa, mas o que faz diferença no tratamento do AVC, principalmente, não é isso, tá? É a unidade de AVC. É esse doente estar num local, num ambiente reservado dentro do hospital, de pessoas acostumadas a tratar AVC. O principal tratamento do paciente com AVC ainda é o ser humano. Ainda é o médico, o enfermeiro, o físio, o fono, porque 100% dos pacientes vão ser candidatos à unidade de AVC. 25% vão receber trombólise venosa e 10% vão receber trombectomia. E eu posso provar isso para vocês, tá? Esse é um caso de uma paciente técnica de enfermagem que estava vindo para Vitória para pegar o corém dela e teve um AVC ali na Vila Rubim e procurou a Santa Casa, nosso hospital aí da MSCAM, foi atendido lá pelos residentes. Graças a Deus, os residentes lá, que felizmente, imagino, também foram meus alunos, e eu falo isso para eles em sala de aula, identificaram um AVC rápido, ligaram para o SAMU, e o SAMU transportou esse paciente lá para o Hospital Central, já que a referência em AVC do SUS, aqui na região metropolitana, é o Hospital Central. Esse paciente, essa moça chegou para a gente com 2 horas do início do AVC, essa moça, ela autorizou as fotos dela, ela chegou lá com um AVC grave, de NIH de 11, a gente sabia que era um AVC grave, tá? A tomografia levou no máximo 10 minutos para ser feita. Essa tomografia já mostrava que o AVC dela ia se formar do lado direito e que ela não tinha fluxo na carótida direita. Você vê aí na angiotomografia que não tem sangue chegando pela carótida direita, né? As colaterais dela não eram muito boas, a gente sabia que ela não tinha muito tempo para esperar, tá? Ela, então, recebeu trombólise venosa, ela recebeu essa trombólise venosa bem rapidamente. Vocês percebem que o tempo porta recebeu o medicamento foi de 28 minutos, então ela entrou no hospital em 28 minutos, ela estava recebendo o trombolítico, ela foi para a trombectomia, então aqui você vê que do lado direito não tem fluxo nenhum, do lado esquerdo está normal, foi o Leandro que fez esse tratamento, ele conseguiu recanalizar essa artéria, né? Então foi só aspiração praticamente, tirou o trombo, mas ela já não irrigava muito as colaterais, ela não era muito boas, não era 100% de recanalização, então essa paciente chegou rápido, recebeu o primeiro tratamento 1A de evidência, trombólise venosa, recebeu um segundo tratamento 1A de evidência, trombectomia mecânica, e ela fez essa trombectomia mecânica dentro de um delta-T muito bom, 133 minutos, o tempo porta-pulsão, tá? Ela, então, no dia seguinte estava na unidade de AVC, então ela recebeu o terceiro tratamento nível 1A de evidência, tudo isso no SUS, mas a tomografia dela mostrou que o AVC dela estava ficando grande. Mesmo ela tendo feito todos esses tratamentos, dentro de uma janela terapêutica muito boa, como ela era muito jovem, nós indicamos, então, o 4º tratamento para ela com nível 1A de evidência, o tratamento do nosso querido professor Lucas, uma cranectomia descompressiva precoce para salvar a vida dela. Então, em menos de 24 horas, essa paciente recebeu 4 tratamentos nível 1A de evidência, num hospital público no Espírito Santo. Poucos hospitais privados no mundo fariam isso que essa moça fez, e a gente fez isso no SUS aqui no estado, tá? A cranectomia descompressiva reduz a mortalidade, ela tem que ser indicada em pacientes jovens, preferencialmente nas primeiras 48 horas, isso é a minha tese de mestrado, que foi publicada ainda em 2008, quando eu estudei trombectomia mecânica lá na Escola Paulista de Medicina, mostrando que pacientes com menos de 60 anos, que fazem trombectomia nas primeiras 48 horas, são os que mais se beneficiam desse tratamento. A cranectomia tem que ser ampla. Essa moça, quando teve alta, ela foi embora de cadeira de roda, com NIH 6, tá? Falando, comendo pela boca. E aí eu pergunto para vocês, foi o RTPA que salvou a vida dessa mulher? Foi a trombectomia que salvou a vida dessa mulher? Foi a cranectomia descompressiva? Tudo isso ajudou, tá? Mas a principal foi o comprometimento das pessoas que trataram ela, tá? A equipe médica e a equipe multidisciplinar. Isso que fez ela, depois de 6 meses, estar desse jeito, andando, em pé e falando, tá? E essa tomografia de controle dela com 6 meses. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Falar de trombólise, trombectomia é muito bonito, mas o principal tratamento ainda é o ser humano, nós ainda somos insubstituíveis, tá? Uma mensagem aí agradecendo a equipe, todos os neurologistas que trabalham comigo e neurocirurgiões, né? A gente só consegue isso porque a gente trabalha em equipe. Essa é uma parte da nossa equipe, doutora Rubi, doutora Hélida, enfermeira, que coordena a unidade de AVC, outros profissionais da enfermagem, e a equipe médica da neurologia lá e a equipe da neurointervenção. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora acho que nós podemos passar aí para o doutor Leandro, para ele falar um pouquinho da trombectomia. E aí a gente
pode depois abrir espaço para discussão, perguntas. Acho que o Leandro está me ouvindo aí. Você está me ouvindo, Leandro? Sim, estou aqui, mas eu acho que o Lucas quer falar um pouco primeiro. Ah, sim. Vamos lá, Lucas, é verdade. Ele falou que ele ia fazer uma introdução. Desculpa, Lucas. Boa noite. Todo mundo está vendo a minha tela? Todo mundo consegue ver a tela, por favor? Sim. Não estou vendo sua tela ainda não, Lucas. Deixa eu ver aqui se eu tenho que parar. Ah, eu tenho que parar a minha apresentação. Deve ser isso. Bom, boa noite a todos. Obrigado, professor Fiorotti, professor Nilo, nosso coordenador, pelo convite. Parabéns, Fiorotti, pela excelente aula. Parabéns pelo trabalho, né? Então, eu vou rapidamente fazer uma introdução sobre o papel da neurocirurgia no tratamento do AVC. O neurocirurgião vai sempre estar participando, então, ativamente dos dois tipos principais do AVC, né? No caso, o AVC hemorrágico, que não é o assunto da nossa discussão aqui hoje. Então, tanto no AVC hemorrágico clássico, hipertensivo, né, que nós teremos hemorragias principalmente na região dos núcleos da base, na face lateral do putame, mas frequentemente vemos pacientes também com hemorragias talâmicas ou no núcleo denteado do cerebelo. Existe uma série de discussões aí em relação à indicação, como o professor Fiorotti já comentou, a morbidade e a mortalidade dessas lesões, elas são altíssimas, né? Mas muitas vezes nós temos indicações de fazer um procedimento cirúrgico. E, no segundo momento, nas possíveis complicações da própria trombólise venosa, como alguns tipos de hemorragia, pontuação maciça hemorrágica, o neurocirurgião pode ser necessário em sua intervenção. Mas, sem dúvida nenhuma, o objetivo nosso aqui hoje é falar basicamente do acidente vascular cerebral isquêmico. E até antes desse grande desenvolvimento, que foi uma mudança de paradigma, que foi o desenvolvimento da trombectomia mecânica e da neurocirurgia endovascular, essa era a rotina em que o neurocirurgião era acionado para avaliar pacientes com AVC isquêmicos. Eram pacientes com infartos cerebrais malignos, no caso da artéria cerebral média direita aqui, já com sinais radiológicos de hipertensão intracraniana, herniação transtentorial do uncus, herniação subfalcina do giro do cíngulo, né, compressão, desvio de linha média. Então, dificilmente nós tínhamos algo para fazer no sentido de salvar a função neurológica daquele paciente. Era basicamente um tratamento que era feito no sentido de aliviar a pressão intracraniana e evitar as complicações secundárias dessa hipertensão intracraniana mantida, né? Que é a famosa craniotomia descompressiva. Então, são cirurgias amplas, né? São hemicraniectomias, nós fazemos uma grande exposição da metade da cauda craniana, uma remoção grande da parte óssea, isso é fundamental para que se tenha um sucesso no procedimento, uma boa hemostasia também do músculo temporal para evitar hematomas. E depois abrimos a dura mater e aquele cérebro isquemiado vai herniar através da abertura que foi feita e fazemos o fechamento com folga da dura mater e do couro cabeludo. Então vejam que esse é o objetivo. Então a tomografia pós-operatória tem que ser uma grande remoção craniana para permitir essa herniação cerebral através dessa falha óssea. E vejam que imediatamente já há resolução dos sinais de hipertensão intracraniana, né? Já a descompressão do tronco cerebral, das cisternas da base, já a melhora do desvio da linha média, mas realmente aquele tecido cerebral é um tecido perdido, né, no sentido de função. Mas é o que poderíamos fazer. Como o Fiorotti já mostrou, ele já estudou isso bastante, né, na tese dele. E tardiamente, né, esse paciente, quando passava desse risco de vida, sobrevivia em relação a todas as complicações pós-operatórias, UTI, etc., faz-se a reconstrução da cauda craniana, isso é muito importante, não é somente uma reconstrução estética, já tem trabalhos mostrando que a reconstrução também melhora a função cognitiva neurológica. No passado, isso aqui de quando eu era acadêmico, a gente guardava o flap ósseo no subcutâneo do abdômen, depois recolocava. Hoje em dia tem várias técnicas que você pode usar, materiais diferentes, inclusive calotas feitas com impressora 3D, que tem um resultado muito melhor. Então, isso basicamente é o que o neurocirurgião fazia antes do advento da endovascular. Então, agora eu tenho a honra de poder estar chamando o Dr. Leandro para estar falando para vocês. Ele tem especialização em neuroradiologia intervencionista, ele tem doutorado também nessa área, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e vai estar mostrando um pouco dessa experiência para vocês. Obrigado, Dr. Leandro, por favor. Obrigado, Lucas, pelo convite, e Fiorotti, né? Vamos lá, deixa eu tentar compartilhar a minha tela. Obrigado pelo convite, né? Eu trabalho com mais dois colegas, o Derval e o Pedro, na unidade de AVC do Hospital Central, e fazemos, junto com o Lucas, os atendimentos neurocirúrgicos e a radiologia intervencionista. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação.
E como o Fiorotti já introduziu muito bem o conceito de AVC, de trombectomia e as indicações, nós passamos na história do AVC por várias etapas e até 2015 tivemos avançar do tratamento clínico do AVC, mas o tratamento endovascular do AVC isquêmico era só desastres e não tínhamos nenhuma evidência de que teríamos um bom resultado. Pré-2015, né, a maioria dos trabalhos que foram feitos, podemos ver, não tiveram benefícios de melhora do ranking em nenhum dos pacientes. E até essa época era apenas feito terapias de resgate, o central era assim, só entrávamos nos pacientes muito ruins, com NIHs muito altos e sem grandes seleções, não existia a angiotomografia como critério de seleção prévia, e com isso os resultados eram inadequados. E o que foi o grande benefício que veio a partir de 2015? Foi que nós começamos a selecionar melhores pacientes. O primeiro critério para que tenha uma boa seleção para o tratamento endovascular era a questão de ter uma oclusão proximal de um vaso. Nesse caso, nós temos uma oclusão de uma carótida supraclinoide, né, ao nível do T carotídeo, e aqui depois é aberto, né? Esse é o caso, como diz o Fiorotti, esse caso será um aberto em torno de 80% de óbito, e conseguimos ter abertura com resultados clínicos satisfatórios. Outro fator era a questão de termos tecidos viáveis para ser salvo. Esse caso é um bom caso, né? Nós temos uma área de isquemia pequena, com um território de penumbra, ou um território de déficit perfusional grande, ou seja, uma área salvável grande, e esse é um paciente adequado. Já esse paciente, onde já chega com a outra característica de que seria uma trombectomia adequada, é que a reperfusão deve ser rápida, né? Nós podemos ver na horizontal que quanto mais tempo eu demoro para reperfundir o cérebro, pior o ranking, ou seja, a capacidade de recuperação do paciente, então ela é dependente do tempo. Então o tratamento deve ser rápido. Próximo, Fiorotti. E a qualidade da reperfusão é outro fator importante. O ideal de uma trombectomia mecânica é que eu consiga uma qualidade de reperfusão TICB 2B3, ou seja, que eu consiga reperfundir o tecido para um tecido normal ou próximo do normal. Se eu conseguir uma reperfusão 2B ou 3, teremos um volume de infarto menor, como podemos ver nos dois casos da direita, e com ranking 90 dias de mais de 0 a 2, ou seja, independência funcional em mais de 50% dos pacientes. Próximo, Fiorotti. E os vários trabalhos que o Fiorotti apresentou, os 5 trabalhos, tiveram resultados muito adequados, né? Cada um com seus critérios de seleção, mas com NT extremamente altos e com taxas de recanalização por em torno de 80%, e com diferença entre o tratamento clínico, que é o de amarelo, para o tratamento endovascular em azul, com alta taxa de bons resultados. Próximo, Fiorotti. O DAO também, o Fiorotti já comentou, que é o trabalho que estendeu as janelas acima de 6 horas, chegando agora até 24 horas. Próximo. Próximo. Isso. E aí, conseguimos ter NNTs bons, como em torno de 2 para disabilidade, com diferenças funcionais de resultados do tratamento endovascular, que é o tratamento de cima, frente ao tratamento conservador embaixo, com melhoras importantes de resultados. Próximo. E como o Fiorotti disse, né, eu vou apresentar um caso nosso do Central, da época do Resilient. Como ele disse, né, é uma equipe, né, e temos que ser rápidos e ágeis. Então, começa-se com o acolhimento do paciente, onde se identifica sinais focais compatíveis com o AVC, e no caso do Resilient, o delta T era até 8 horas. Próximo. Esse caso era uma paciente feminina, 71 anos, com arritmia, provável fibrilação atrial, tinha hipertensão arterial e dislipidêmica. Próximo.
Era um wake-up stroke, né? Ela acordou, o filho escutou a mãe em um grito às 5h20 da manhã. Ela estava afásica e hemiplégica. Ela morava em Guarapari, foi acionado o SAMU. O SAMU foi extremamente ágil, né? Um AVC às 5h20 da manhã. Ele deu entrada no Hospital Central às 7h55, com 2 horas e 35 minutos do AVC, saindo de Guarapari, a 40 quilômetros daqui, mas era um wake-up stroke. E isso estava um pouco fora do nosso protocolo de trombectomia. Próximo, Fiorati. E do protocolo do Resilient. Mas, por perficácia do nosso plantonista, eles são muito experientes na avaliação de AVC, e na anamnese, ele foi conversar com o filho, e o filho disse que ela normalmente acordava todos os dias pela manhã, em ponto das 5 e arrumava a cama. E na conversa foi visto que a cama estava arrumada. Então ela teve o AVC após o acordar. Então foi dado como hora do AVC, o horário de chamada do SAMU, 5h20. Ela estava com 2 horas e 35 minutos, com um NAI de 18, próximo. Nós podemos, na imagem anterior, nós vimos que ia ver que tinha uma oclusão cerebral média, né? Ela foi encaminhada à sala de hemodinâmica. Pode passar, Fiorati? Isso, tem uma oclusão cerebral média aqui, com a boca lateral, próxima. Foi levado à sala de hemodinâmica, próxima. Esses pacientes são tratados ou com sedação consciente ou anestesia geral. Nossa preferência é sedação consciente. Depois do Covid, então, virou rotina, né? Apenas os pacientes que não toleram de maneira nenhuma a sedação consciente para o tratamento é induzido anestesia geral, mas para evitar a intubação e liberação de aerossóis, hoje é anestesia preconizada. Próximo. Foi feita uma punção arterial, introdutor 9 frente, próximo. Normalmente por via femoral, em alguns casos usamos outras vias, tipo radial, mas a mais comum é femoral. Próxima, Fiorati. E podemos ver que temos basicamente 2 técnicas, né? Volta anterior. Voltei. Isso. Então temos um catéter balão que é colocado ao nível de carótida cervical. E através disso migra-se um microcatéter com microguia e faz a retirada, a extração do trombo aderido ao stent sob aspiração proximal ao nível do catéter proximal. Ou a segunda técnica é subir um catéter largo até o trombo e aspirar o trombo. A mais usada ainda e com maior resultado de literatura é a técnica que usa o stent como recolhedor do trombo. Próximo. No caso dessa paciente, próximo, foi usada o stent, que se chama stent retrieve, nesse caso usou-se um solitaire. Próximo. Então, é migrado um microcatéter, então, vocês podem ver a seta até o segmento do trombo. Próximo. Próximo. Esse stent, ele é recolhido, como vocês podem ver, existe um balão na região cervical cheio, e o stent ele é migrado. Pode passar, Fiorati. A imagem está um pouco ruim. Próximo. Próximo. Isso. E aí o stent, após ele ser retirado sob aspiração, ele sai com o trombo aderido ao stent. Próximo. E com a recanalização total do vaso, nós temos um pouquinho de espasmo, que é um espasmo mecânico, que vai melhorar com um pouquinho de tempo, mas há uma perfusão do território distal. Próximo.
Podemos ver no exame de lateral, né? Os vasos também perfundidos, próximo. Com o segmento distal do vaso também bem preenchido. É uma recanalização TIS3, próximo. Todo o território lá. E a paciente foi de alta no D11, pode passar. A paciente foi de alta no D11, com NIH de 1 e um ranking 1, ou seja, andando independente, e voltou para casa, né? Nós já chegou com NIH de 18, foi para NIH de 1. Fecha seu microfone aí, Leandro, para a gente agora poder abrir espaço para as perguntas, para as dúvidas. A Rúbia, a Hélida, a Vanessa, a Mariana estão aí como moderadoras para a gente poder tirar algumas dúvidas. Se algum outro professor também tiver alguma dúvida, alguma coisa da... Não sei se o Ricardo Volpato, que é o radiologista, também quer falar alguma coisa, ou vai ficar mais só para a gente tirar as dúvidas mesmo. Agora, acho que é o momento para a gente, né, eventualmente pode, se alguém não quiser falar, pode até fazer as perguntas pelo chat, né, que eu vou lendo as perguntas aqui e a gente vai tentando esclarecer. Fiorotti, pela ordem, eu acho que nós estamos engolindo o João Luiz Sandri. Não quer dar a palavra? Com certeza. Com certeza. Vamos ver se o professor quer acrescentar mais alguma coisa da sua experiência aí. Não, não estou aparecendo aqui. Estão me escutando? Estamos sim. Cirurgia vascular, na realidade, é um apoio técnico fora desse quadro de urgência. A cirurgia vascular atua na fase pré esse caso que o Leandro acabou de fazer agora lá no Central, quando a gente descobre as estenoses e dentro de um outro protocolo, vou ver se aqui eu estou habilitando a imagem, e dentro de um outro protocolo se faz a endarterectomia carotídea, né? E no restante aqui, na fase aguda do AVC, como estão aí, é tudo com Fiorotti, com Leandro, a gente está só no backstage para eventuais complicações dos procedimentos, que são muito raras, que a gente possa atuar. Única observação que eu quero fazer é um elogio muito grande ao Fiorotti, que esse ano eu tive um parente que eu indiquei para lá para o serviço, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a ambulância. Se você chamar uma ambulância de um plano que você tem ou quiser contratar uma ambulância para remover um AVC, você está perdido. Você vai levar 2 horas para fazer isso e não vai conseguir. Já no 192, você faz um contato direto, eles perguntam a vocês o que está acontecendo, você dá o quadro, e em 10 minutos essa ambulância estava lá. Em 20 minutos o paciente chegou ao hospital, em 15 minutos estava feita a tomografia e a angiotomografia, e com um total de 1h10 no máximo, essa paciente estava tomando o remédio na unidade de AVC do Fiorotti. Então, o número para lembrar é 192, ponto. O resto não funciona. E eu quero, assim, parabenizar o Fiorotti por esse trabalho tão minucioso que faz e tão eficaz, e a publicação desses 2 trabalhos aí também. Parabéns para vocês. Um abraço. Obrigado, professor. A observação do professor Sandro fez fundamental, né? O nosso serviço só consegue funcionar realmente porque a gente tem uma parceria muito boa com o SAMU. Desde o início, a gente fez algumas sessões de treinamentos com a equipe, palestras. Então, realmente, se o SAMU não funcionar, a unidade de AVC e o serviço de trombose, trombectomia não funciona. E essa unidade, a nossa equipe lá, realmente é muito grata ao SAMU. E é o que funciona na realidade. Chama o 192 que vai te atender. Se você tiver algum plano, alguma coisa, ou quiser contratar uma remoção de emergência, você está perdendo tempo. Preferível levar de carro. Muito bom. Então, vamos agora, professor Nilo, abrir espaço para as dúvidas e para as perguntas. Vamos ver se
A gente pode acrescentar mais alguma coisa aí? Eu estou vigiando aqui o chat, ver se alguém tem alguma dúvida no chat. Às vezes a pessoa não quer falar, né? Oi, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tá me vendo, Ferote? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo sua voz, agora estou te vendo. Tá me vendo? Estou Então, ouvindo e vendo, tudo bom. Ei, então, Tô eu te queria vendo. fazer uma observação disso que o professor Sandri falou, que eu acho super importante e acho que é uma coisa que todos nós temos que discutir, temos que trabalhar dentro de... Porque, infelizmente, assim, o sistema de saúde complementar, como o nome já fala, ele deveria ser complementar, né? E já há algum tempo a gente tem tentado lá, o Ferote sabe disso, tem tentado fazer um trabalho junto aos planos de saúde, Seu áudio está falhando um pouco, fazem protocolo. Estão me ouvindo melhor? Agora Vocês ficou mais estão firme. conseguindo me ouvir? Ficou mais firme. Então, o Ferote sabe disso e faz algum tempo que a gente vem tentando trabalhar junto aos hospitais privados e aos planos de saúde para que as remoções dos serviços privados funcionem pelo menos satisfatoriamente ou um pouco melhor do que funciona hoje em dia, porque realmente é um serviço muito menos satisfatório do que o SAMU presta com relação ao Hospital Central, pelo menos no quesito AVC, para os hospitais que prestam esse serviço de trombólise, porque alguns hospitais privados já fazem trombólise, né? Então, eu vou falar pelo hospital que eu trabalho, que o Ferote também trabalha, que é lá o Hospital Meridional, mas outros hospitais também fazem trombólise, tanto química quanto mecânica, né? Só que a gente trabalha sempre na surpresa, né? É difícil os serviços privados nos avisarem que tem algum paciente com AVC chegando, tá? Isso já começou a melhorar um pouco, já foi muito pior do que é hoje em dia, tá? Tem 15 anos que eu trabalho já nesse serviço lá no Hospital Meridional e vou dizer para vocês que antigamente, por exemplo, o SAMU nem buscava paciente que estava dentro do Hospital Meridional, por exemplo, para poder levar. Se o paciente recebia os primeiros socorros dentro do Hospital Meridional e precisava ser transferido para o Hospital Central, o SAMU nem buscava. Hoje em dia eles já buscam, né? Já é um trabalho, mas é muito mais difícil, viu? Trabalhar com os planos de saúde e os serviços de transporte privado do que esse trabalho aí que foi construído com o serviço público, porque você está falando, parece que com uma via única, enquanto que com os serviços privados você tem que, parece que, conversar 10 vezes, 15 vezes, tudo a mesma coisa, e o que você conversou e que vale 3 meses agora, daqui a 3 meses não está valendo mais quando troca o gestor. Mas é um trabalho que a gente tem que insistir em fazer, porque o serviço de saúde complementar, ele tem que funcionar também, ele tem que ser complementar, né? Então, do mesmo jeito que o SAMU transporta com eficácia, isso que o professor Santos falou é uma coisa séria, né? Se você ou um seu parente for transportado por uma ambulância de um serviço de saúde complementar, vai demorar mais, teoricamente, do que uma ambulância do SAMU. E, teoricamente, isso é inadmissível, né, pessoal? Eu trouxe 2 só, tá? Mais alguém tem alguma observação para completar? Alguma dúvida? Só uma coisa sobre o que a Vanessa falou agora. O grande viés dessas estruturas, vamos dizer assim, particulares, é que tem o problema financeiro no meio do caminho. Eles precisam, antes de liberar uma ambulância, eles precisam saber uma série de detalhes que implicam numa demora muito grande. E a ambulância do 192 é um serviço público que todo mundo merece, porque todo mundo paga imposto, e que ele está rodando na rua, e ele tem nós temos a sorte de ter em Vitória, primeiro, ter o Fiorotti, e segundo, ter uma facilidade de um hospital que, além do nome, ele também é central, né?
Lá no Meridional, por exemplo, você sair lá da região do metropolitano para ir lá, porque você atravessa a cidade e perde muito tempo. E você também não tem esse tipo de transporte muito fácil se você tem um plano de saúde que tenha a ambulância. Não funciona. Tem que chamar 192. E o 192 não leva para o hospital particular, ele só leva para o hospital central. Eu acredito que o importante é chegar rápido no hospital, né? Se a gente, no caso lá do Hospital Central, funciona muito bem com o SAMU. Nos hospitais privados, o que a gente vê, eu trabalho com a Vanessa lá no Meridional agora, também voltei a trabalhar lá, que a gente vê que a grande maioria dos pacientes, eles vão de carro próprio, demanda espontânea, e quase sempre chegam lá já fora da janela de tratamento, tanto de trombólise como de trombectomia mecânica. Eu acho que o que a Vanessa talvez está querendo dizer é que se os planos de saúde talvez colocassem no papel, né, quanto que eles gastam com um paciente com AVC sequelado dentro de um hospital privado, e se eles investissem num serviço de remoção deles, privado, que funcionasse, o doente pudesse receber trombólise e trombectomia, muito provavelmente o plano de saúde iria economizar dinheiro. Mas o pessoal tem um pouco de dificuldade de fazer conta. Muitas vezes só vê a conta imediata, não vê a conta cara do paciente, as infinitas sessões de fisioterapia, reabilitação. Mas é legal discutir isso aí. Essas dificuldades não são só daqui de Vitória, são dificuldades do Brasil inteiro, né? Essa dificuldade de acesso ao serviço de referência. O pessoal aí quer fazer alguma outra pergunta para a gente tirar alguma dúvida com o Leandro, com o Lucas? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. É a Hélida. Hélida, conta para a gente um pouquinho da rotina lá da unidade de AVC para a gente. Pois é, então, eu e a Rúbia, né, a gente está desde o início aí na rotina da unidade de AVC. Hélida, se apresenta aí, você é ex-aluna da EMESCAN, não é? Isso, é um prazer. Sou ex-aluna da EMESCAN, fiquei muito feliz de ver o professor Nilo, muito, muito bom mesmo estar compartilhando esse momento aí com vocês. Agradeço muito pela oportunidade. E bem jovem, né, Hélida? Mas a gente está aí desde o início, né, da unidade de AVC na rotina, e o interessante da rotina neurológica, a nossa principal função é uma função de detetive mesmo, investigar qual foi daquele AVC, né, porque vai mudar o risco desse paciente recorrer nesse evento. Então, aquele paciente que recebeu todo o tratamento, né, que o Fiorotti, o Leandro, o Lucas expuseram aí, se esse paciente recebeu todo esse tratamento, teve a oportunidade de melhorar, né, de sair com uma funcionalidade boa, se ele não for bem investigado, ele vai recorrer nesse AVC, né, ele vai sofrer um segundo evento e talvez não tenha a mesma oportunidade de se reabilitar. Então, dentro desse contexto, eu queria lançar uma pergunta aí para os colegas, até de um caso que a gente teve lá recente, uma paciente jovem, sem comorbidades, né, definidas, e a gente fez toda a investigação etiológica do AVC e não encontramos nada. Essa paciente, ela relatou que tinha tido uma cefaleia intensa, o que não é tão comum no AVC isquêmico, né? Um sintoma mais comum de AVC hemorrágico. E ela tinha tido contato com um paciente com Covid. Será que, dentro desse contexto de pandemia, a investigação de Covid deveria entrar nesse tipo de paciente que não tem um sintoma claro de Covid? Né? Eu queria saber o que vocês acham sobre esse assunto. Ô, Hélida, o que a gente tem percebido, pelo menos lá na unidade de AVC, claro que mudou um pouco o nosso perfil, né? Eu não sei dizer se tem esse viés de seleção, mas a gente está tendo muita trombose venosa cerebral, né? E uma das pacientes, agora a gente vai até fazer um relato de caso, estava conversando com a Rúbia, só para a gente poder fazer o relato, a gente pediu o teste rápido de Covid, e veio positivo, sim. E a paciente não tinha clínica nenhuma mais de Covid. Hoje, com a facilidade do teste, porque realmente fazer o SUAB no paciente assintomático, eu não fiz SUAB, mas quem já fez disse que é muito desagradável, né? Então,
Você sair fazendo um swab em todo mundo que não tem sintoma nenhum de Covid, eu acho ruim. Mas com o teste rápido, eu acho que vale a pena num paciente que não tem fator de risco nenhum para uma trombose venosa, um fator de risco nenhum para um AVC, a gente começar a pesquisar a Covid agora e pesquisar daqui para frente por bastante tempo. Sim. Essa é a minha opinião. O Fiorotti, professora Mariana aqui. Pode falar, Mariana. Então, essa questão do swab, eu nem sei, o professor Nilo talvez consiga esclarecer também, porque ele é infecto, mas eu acho que pelas pesquisas que a gente sabe, a gente ainda sabe muito pouco do Covid, né? Mas o que a gente tem visto é que a relação com o AVC você mesmo mostrou na aula, na média, 16 dias, né? De 1 a 3 semanas posterior. Então, o swab já não entraria aí, seria pelo menos o teste rápido ou sorologia, não é isso? Sim, eu entendo dessa maneira. Mas acho que tem que lembrar que naquele estudo lá, 23% ou 30% dos pacientes tiveram como primeira apresentação o AVC. Então, eles estariam assintomáticos, né? Estariam assintomáticos, aí teria que esperar aí pelo menos uns 3 a 5 dias do sintoma para fazer o swab, né? Mariana, posso dar uma posição, uma opinião? Na realidade, o diagnóstico do Covid na fase aguda é com um teste do swab, ou teste do PCR, ou uns testes mais recentes que vão sair agora, que são as pesquisas de antígeno, mas também são testes de biologia molecular. Tá? E a janela desse exame é geralmente do primeiro dia de doença, porque em pacientes assintomáticos a sensibilidade é muito baixa. Até o 5º, estourando o 7º dia. Depois disso também a sensibilidade cai bastante. Então, a janela de diagnóstico que nós temos é realmente a primeira semana. Qual é a nossa diferença quando a gente olha para o que está publicado, por exemplo, na Austrália, na Alemanha, que lá se faz teste, lá se testa, né? E se faz swab, e se faz PCR. E aqui no Brasil, a gente faz pouco teste e a gente perde essa janela do diagnóstico. A sorologia, eu diria que nós estamos assim, no começo do entendimento da sorologia. Esses testes rápidos, a maior parte deles adquiridos, comprados na China, grande parte desses testes não tem validação, tá? E grande parte desses testes tem uma sensibilidade que varia de 30% a 60%. Portanto, a cada 2 pessoas que eventualmente têm Covid, um passa como negativo. E o outro lado da perna é que eles também não têm especificidade alta. Então, muita gente que você pode estar dizendo que já teve Covid com o IgG que apareceu, com um títulozinho, que a gente não sabe qual é o título de IgG que denota algum tipo de imunidade, pode ser que a gente esteja dizendo que alguém esteja Covid com um teste que não denota com qualidade que ele realmente teve Covid. Então, é difícil para a gente aplicar aquilo que a gente vê na literatura, porque nós perdemos a primeira semana para o diagnóstico. A questão da sorologia é uma questão que ainda vai ser escrito. Os testes de ELISA, que são as bases desses testes rápidos, eles são testes de muito pouca sensibilidade e muito pouca especificidade. Tem novos testes, mas certamente a gente vai amadurecer e vai aparecer novas tecnologias para esses testes. A gente anda procurando se esses anticorpos que aparecem, esses IgG, eles são neutralizantes. A gente não tem certeza disso. E a gente não tem certeza também, Mariana, se aquele título que apareceu de anticorpo ali, qual é o corte, né, de que significa que você está numa fase que você está com uma certa imunidade ao Covid. Também não sabemos e nem sabemos quanto tempo que dura aquilo positivo. Então, eu diria que a gente não pode botar muita ficha da gente na questão do teste sorológico. Se for fazer, os testes de quimioluminescência são melhores, tá? Agora, os testes rápidos, geralmente usam a tecnologia de ELISA, eles são pouco confiáveis. Eu não colocaria ficha nesse diagnóstico com esses testes, não. Salvo o melhor engano, é o que eu penso. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que é bom a gente colocar, né, na mesa, porque daqui para frente é uma realidade diferente da que a gente está acostumado. E
A gente vai rever esses protocolos, provavelmente vai ter outros exames que a gente não pede numa fase aguda de AVC, por exemplo, que talvez sejam incorporados, né? Por exemplo, o dedímero, talvez seja uma que a gente possa colocar, já que a maioria dos AVCs, ou dos AVCs, assim, não só isquêmico, mas, assim, a trombose venosa também está associada a quadros mais graves do COVID-19. E esses pacientes normalmente têm um dedímero aumentado. Então, talvez seja uma coisa, um teste, um exame que a gente possa incorporar dentro da nossa prática clínica. Eu acho que, assim, é tudo muito discutível agora. E o papel dos infectologistas com a gente, não sei se todos os nossos colegas, né, do AVC, acho que a gente vai caminhar junto agora com todo mundo, né? Deixa eu fazer uma propaganda, Mariana. Nós vamos fazer uma atividade ao vivo, agora em agosto, dia 12 de agosto, com o Julio Centrulo. É um brasileiro, um mineiro, que trabalha na Rockefeller University com o professor Hülsenweig, e ele vem aqui, vai discutir com a gente, lá de Nova York, vou discutir imunologia do Covid, especialmente o papel dos anticorpos neutralizantes. E vão participar com a mesa tanto o Julio como 2 pesquisadores brasileiros, a Margarete Dalcomo, que todos nós conhecemos, tá? Pela importância que ela teve agora na questão toda do Covid do Brasil, e um imunologista, um cientista mineiro, Dirceu Greco, então eu convido a todos, tá? E peço a você, Mariana, que quando receber o link, que passe para todas as pessoas que você conhece aí na área de neurologia, que certamente vai ser um bom momento para a gente discutir essas questões da sorologia. Tá certo, obrigada, professor. E, pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Oi, Fiorotti. Ei, Rúbia. Boa noite, pode falar? Pode, com certeza. A Rúbia coordena comigo lá a unidade de AVC, já desde o início de 2012, e já tem uma experiência muito grande em atendimento de AVC. Ela vai compartilhar com a gente aí alguns conhecimentos. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, manda ver. Olá, oi, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite e parabenizar as aulas, que a gente está sempre aprendendo com vocês, Fiorotti, Leandro, Lucas. E o que eu queria colocar aqui para vocês, que desde 2012, como a Hélida falou, a gente começou, né, a construir essa unidade de AVC, todo mundo junto ali. E eu achei super interessante o final da sua aula, porque você enfatizou essa questão da unidade de AVC, que é nível mais de evidência, e daí a gente pode perceber o quanto isso é importante e o quanto foi difícil a gente construir isso, porque as pessoas sempre viram o AVC. Hoje, óbvio, muito importante a gente saber da trombólise, da trombectomia, né, são os tratamentos de fase aguda, mas todo mundo esquece da unidade de AVC, que também é uma de evidência, e que isso é super importante para a gente poder fazer toda a investigação do paciente, né, e para evitar essa recorrência. E eu não sei se todo mundo conhece o que é uma unidade de AVC, né, que é um espaço físico, onde a gente tem vários leitos monitorizados, alguns sem, e é onde o paciente faz toda a investigação da histologia do AVC, a gente tem TOUCH, e com isso a gente consegue saber o porquê do paciente, né, na maioria das vezes, o porquê dele ter feito um AVC. E essa unidade, além disso, ela também diminui o risco de complicações, né, de pneumonias, enfim, outras coisas que a gente pode ter atrelado aí ao AVC. E para poder ter um link hoje com a pandemia, eu achei importante falar da unidade de AVC, porque antes da pandemia nós tínhamos um número X de leitos, né, para a unidade de AVC, e a gente sempre enfatizava a importância do paciente estar dentro da unidade de AVC, porque não é somente um neurologista ou um neurocirurgião importante dentro da unidade, e sim uma equipe multidisciplinar, né, como a enfermagem, fono, físio, isso faz toda a diferença. E hoje, por conta da pandemia, a gente teve que mudar esse protocolo, e os pacientes, assim, a gente está sendo referência em AVC para o estado todo, e por isso a gente praticamente está ocupando mais de 1/3 de todo o hospital, e esses pacientes estão espalhados pelo hospital inteiro, e com isso a gente perdeu um pouco do benefício da unidade de AVC, e isso é muito nítido, né, a diferença, isso atrasa altas. Claro, a gente ainda continua fazendo um trabalho de excelência em relação
a investigação da etiologia do paciente, porém a gente tem tido atraso das altas, a gente tem tido equipes menos preparadas em outros andares, né? Então, tudo isso a gente pode perceber o quanto é importante e o porquê da unidade de AVC ser nível 1A de evidência. É isso que eu queria colocar, porque eu acho extremamente importante. Você reforçou o que eu tinha dito de uma maneira brilhante, né? Você tá muito mais na rotina, você e a Hélida, do que eu lá, presente quase todo dia no hospital. E eu volto a dizer, né? Se tiver que criar mais um serviço de AVC, ele tem que começar sempre pela unidade de AVC. Depois a trombólise, depois a trombectomia. Se fizer o caminho errado, fizer o caminho inverso, vai dar errado. Eu queria fazer uma pergunta aqui, botar um pouquinho de... Então, eu queria saber a sua opinião, porque a Hélida deu essa ideia de a gente pesquisar COVID quando o paciente chega com AVC, a Mari deu essa ideia de fazer a sorologia, o professor Nilo explicou as limitações. O que você acha aí dos pacientes que chegam com trombose venosa, mesmo sem sintomas respiratórios, a gente fazer tomografia de tórax, de rotina, na hora que coloca esse paciente para fazer uma tomografia de crânio? Isso é viável? Isso vai trazer informação ou isso só vai sobrecarregar o sistema de saúde e aumentar os custos aí para a saúde complementar? Bom, viável, eu acho viável, né? Eu vou começar falando, se vocês não estiverem me ouvindo, você, por favor, me sinalize. Tá? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá. Como o professor Nilo falou, a questão do teste rápido, ela não tem uma especificidade muito boa e também não tem uma sensibilidade muito boa, né? Dentro de um sistema estruturado, a gente não tem dúvida que o PCR-RT ele é o exame mais indicado, é o mais sensível e de longe o mais específico. Mas a tomografia de tórax, ela tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boa para comprometimento pulmonar, né? Durante muito tempo ela foi usada até como um exame diagnóstico inicial na fase primária da pandemia, tá? Depois o PCR-RT ficou muito mais consolidado até pela viabilidade. Se a gente não tem tempo hábil para ter o resultado do PCR, né? Se a gente não tem uma estrutura de suporte boa para fazer esse exame, a tomografia de tórax de alta resolução, ela entra muito bem nesse cenário, tá? As alterações da pneumonia viral pelo COVID, elas têm algumas características que são peculiares. Por mais que possa se confundir, às vezes, com outras pneumonias virais, que são as pneumonias atípicas, o padrão de comprometimento do COVID, ele é muito característico, tá? Se a pneumonia for muito avançada pelo COVID, realmente a gente pode acabar tendo um padrão de doença difusa que a gente pode não ter muita especificidade, mas esse paciente ele já é um paciente assintomático. Então, fazer a tomografia de tórax num paciente na admissão, ela pode sugerir fortemente o diagnóstico. A gente, às vezes, a gente costuma fazer em outros hospitais, por exemplo, o exame de tomografia juntamente com uma tomografia de abdômen num paciente que vai fazer uma cirurgia de urgência abdominal. Se esse exame de tomografia vier positivo, ele já é considerado um paciente COVID. Então, a cirurgia, ela tem um outro fluxo, né? Seria uma cirurgia com muito mais cuidados. Sim. Agora, se a gente faz isso para todo paciente ou não, aí é uma coisa que a gente tem que discutir junto realmente. Tem, de fato, benefício a tomografia de tórax? Sem dúvida nenhuma, tem benefício. Muitos pacientes assintomáticos, eles têm tomografia com alterações que são bastante sugestivas já na fase inicial da doença, né? Isso aí já é muito bem estabelecido. Perfeito, perfeito. A gente... Ricardo, pois não? Pode falar, Ruth. Duas perguntas, Ricardo. Ricardo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, duas perguntas. Eu acho que a gente tem aí, acho que eu já
eu não sei direito exatamente isso, que eu queria que você explicasse, os principais subtipos, né, relacionados aos achados do COVID. Eu acho que há 4, né, tipos na tomografia, sendo um mais comum. Você conseguiria descrever de forma mais simples aí para a gente poder entender esses subtipos? E a outra pergunta seria, a partir de quantos dias dos sintomas aumentaria essa sensibilidade da tomografia, ou seja, para que ela realmente venha com uma alteração? Bom, vamos lá. Essa classificação em subtipos a gente usa muitas vezes para a evolução da doença pulmonar, né? Então, ela iria... Talvez eu use termos aqui que não sejam tão assim, comuns ou até corriqueiros para vocês, mas fiquem bastante à vontade para me tirarem dúvidas ou então perguntarem. As primeiras alterações, a fase 1 da doença, geralmente são as opacidades pulmonares, né, nodulares, com aspecto de vidro fosco, que a gente chama. Vidro fosco é esse vidro despolido, jateado, que a gente encontra às vezes em loja, não é um vidro translúcido. A primeira fase da doença geralmente está relacionada a opacidades em vidro fosco, nodulares, periféricas, bilaterais e simétricas, né? Esse padrão de distribuição na fase inicial da doença, ele é bem típico. Se a doença pulmonar evolui, tá? Se ela passa a ter uma fase inflamatória mais consistente e mais severa, esse padrão de vidro fosco ele pode evoluir para consolidações, que já são atenuações mais grosseiras do parênquima, que acabam lembrando o padrão de pneumonia mesmo que a gente encontra num paciente comum, tá bom? Existe uma outra fase que é de melt sugar, que os americanos chamam, que é como se fosse um açúcar derretido, já é o pulmão quase todo comprometido. E, invariavelmente, esse paciente que é um paciente grave e acaba evoluindo com uma doença pulmonar estabelecida, severa, com padrão de hipoxemia, saturação baixos, ele pode evoluir e, eventualmente, ele vai evoluir para algum grau de fibrose, tá? Então, o paciente do COVID, quando ele se recupera, ele pode ter se recuperado da doença, mas isso não significa necessariamente que ele vai sair com a função pulmonar dele igual ao que era antes. Muitas vezes, esses pacientes eles podem sair com um comprometimento pulmonar relevante, tá? A segunda pergunta, Rubio, desculpa. Quanto tempo dos sintomas eu deveria fazer essa tomografia para aumentar a sensibilidade de achados? Primeiro dia do sintoma você faz. Qualquer suspeita que você tenha de sintoma respiratório, tosse, dispneia, seja ela qual for, você já faz. Porque dificilmente você vai ter um sintoma respiratório com uma tomografia de tórax normal. O inverso é verdadeiro. Você pode ter uma tomografia de tórax mostrando o comprometimento, só que esse paciente não está apresentando nenhum sintoma clínico relacionado ao sistema respiratório. Tosse, dispneia, uma dor pleurítica, eventualmente, tá? Mas o contrário é muito difícil acontecer. Se esse paciente tem sintoma respiratório, tá? Algum padrão de comprometimento pulmonar, ele já deve apresentar. Então, se ele suspeitou, já pode fazer a tomografia de tórax. Eu conheço muitas pessoas que, sem ter sintoma respiratório, como eles têm acesso fácil ao sistema de saúde, né, privado, ou mesmo nos hospitais públicos onde a gente trabalha, eles fazem a tomografia de tórax e vêm com achados positivos, suspeitos. Paciente que estava com coriza, mas como a gente trabalha num ambiente hospitalar, né, dentro dessa pandemia que a gente vive e a nossa exposição, a gente não espera. Feita a tomografia, achado positivo, já se começa o tratamento de acordo com que cada um for indicado, né? O uso da medicação a gente não vai entrar em questão aqui. Mas, invariavelmente, todos esses que tinham os achados positivos, com sintomas frustros às vezes, mostravam posteriormente que realmente eles eram Covid positivo.
o PCR saía alguns dias depois. Então, eu não tenho dúvida em dizer que o uso precoce da tomo, na estrutura que a gente tem hoje em dia, ele é muito útil. Tá? Então, se você tiver qualquer sintoma respiratório, você pode fazer a tomografia no mesmo dia, você não precisa esperar. Essa relação temporal com o exame sorológico ou o PCR, ela não existe da imagem para o exame sorológico ou para o PCR. Você deve fazer o exame no mesmo dia, sem dúvida. Muito bom. Tudo bem, Tá. muito bom. Obrigado, Ricardo. Imagina, fica à vontade. Se tiverem outras perguntas em relação também... Posso fazer uma pergunta também? Obrigada, Ricardo. Pode fazer, claro, fica à vontade. Posso fazer uma pergunta para o doutor Ricardo aí também, Fiorotti? Pode, tá? Pode mandar ver, Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Ricardo, tudo bom, Ricardo? Tudo Boa jóia. noite. A gente tem visto muita cefaleia associada, como a Hélida levantou essa questão, muita cefaleia associada ao Covid-19, né? Uhum. E além dos quadros de trombose aí, que o Fiorotti citou, e os quadros de AVC também, tem sido questionado alguns questionamentos que eu li de arterite. Você chegou a ver em algum exame aí de angiotomografia, dos serviços que você trabalha, algum sinal de arterite nesses casos de Covid? Bom, os hospitais públicos, né, onde a gente trabalha mais, eles estão muito referenciados para os pacientes COVID, né? Em relação às angiotomografias, disparado, o maior número de exames é no central, tá? Nos outros hospitais, a gente não tem feito muito exame, porque muitas vezes esse paciente, se ele não é sintomático, ele vai para casa. O paciente que tem ficado, por exemplo, no Jaime, né, que vocês conhecem, ou em outros lugares, geralmente é um paciente grave. Então, o acesso dele à sala de exames de tomo não é tão fácil. Tá? Eles não costumam pedir muitos exames posteriores ao exame que se faz na entrada do paciente. E a gente não consegue fazer também a ressonância magnética. O que a gente tem visto na literatura? Né? O índice, a incidência, de vasculite relacionada ao COVID, ela tem uma incidência um pouco maior, já é um pouco estabelecido isso, né? A incidência de doenças cerebrovasculares. Discute se isso se dá por uma lesão endotelial, por essa tempestade de citocina que os autores gostam de citar, ou se por um estado protrombótico. Essa arterite, ela é muito bem caracterizada na doença de pequenos vasos. Então, a gente poderia ter pequenas isquemias, tá? Ou por conta da vasculite, alguns achados relacionados a pequenas hemorragias. Arterite de grandes vasos, não. Eu ainda não peguei nenhum caso. Não sei se a equipe do Central tem algum relato de paciente jovem que fez oclusão de grande vaso, mas existem alguns relatos em pacientes que não têm doença aterosclerótica fazendo trombos luminais em vasos de médio grande calibre, por exemplo, carótida interna, tá? A gente tem lido isso com certa frequência, alguns relatos de casos, mas na prática diária, de fato, eu não peguei, tá? Eu não tenho visto, não. Obrigada, Ricardo. Imagina, não sei se respondeu a sua pergunta, mas é o que a gente tem visto atualmente. Oi, Ricardo, aproveitando só a deixa de você estar aqui com a gente, de passar um pouquinho para as pessoas o que acontece lá no Central e que você nos salva em várias situações, né? Não, então... Imagina, para mim é um prazer participar disso.
É uma honra para a gente no Hospital Central, porque é um grande diferencial hoje em dia em relação a todos os hospitais de unidade de AVC no Brasil, porque não é todo lugar que tem um serviço de radiologia 24 horas. Lá no Central, quem não conhece, eu vou só falar mais ou menos o que acontece. Nós temos um WhatsApp em que a gente tem esse link com a radiologia. Então, assim que o paciente chega e ele tem indicação, ele é feita a tomografia, tem indicação da angiotomografia, a gente já coloca o paciente nesse grupo e, dessa forma, o radiologista já vê que o paciente chegou e as imagens já vêm as imagens e nos passa realmente se esse paciente tem uma oclusão aí de grande vaso. Então, isso é um grande diferencial que não tem em muitos lugares e é extremamente, assim, uma honra para a gente sempre aprende muito e nos ajuda bastante em todos os plantões, né? E muito obrigada, Ricardo. Extremamente bom, né, Fiorotti? Para mim é um prazer participar disso daí, né? Junto com todos vocês. Eu, morei 20 anos fora de Vitória, sou de Vitória, voltei agora recentemente, passei muito tempo em São Paulo, Campinas, não vi em nenhum lugar onde eu houvesse trabalhado, e foram vários de todos os tipos, um serviço como a gente faz aqui no estado, né? A gente não, vocês fazem. E quando a gente conversa fora, quando a gente vai em curso, congresso, eu fico também bastante feliz por ver o que vocês fazem no Hospital Central, que não é feito em nenhum outro lugar, e a gente vê que isso é muito pela força de vontade, né? Eu, particularmente, não conheço nenhum outro lugar, nenhum outro serviço que use o nosso e-aspects. E a gente tem isso, posso estar enganado, o Fiorotti ele pode falar o contrário, mas a gente tem isso pela força de vontade e pela batalha dele, principalmente, de ter ido atrás disso, né, e de poder trazer mais um benefício para a gente. Então, quando vocês montaram tudo isso e convidaram a gente para estar junto, você pode ter certeza que um prazer também é nosso, a gente cresce muito junto profissionalmente com isso, com certeza. Muito bom, muito bem. Não sei se o professor Nilo ainda está aí no chat com a gente aí, porque ele que tem que dizer até que hora que a gente pode ir, porque senão a gente vai conversando aqui, conversando. Eu estou, claro, aprendendo a beça, viu, rapaz? Aprendi com o João Luiz Sandro que tem que anotar o 19192 e botar na carteirinha da gente, tá? É isso aí. O tempo é de vocês. Agora, quer dizer, se houver algumas perguntas, é claro que a gente vai continuar, mas o que eu tenho que, daqui a pouquinho, tem que liberar o pessoal da TI também, porque tem que cuidar da vida também, né, Fiorotti? Já estamos há 2 horas conversando já. Exatamente. Bom, deixa eu dar só um último recado, então, meu. Se algum professor, algum outro participante tiver alguma dúvida de como funciona o protocolo lá do hospital, dúvidas sobre o estudo Resilient, pode mandar um e-mail para o meu e-mail institucional, da MScan, josé.fiorotti@mscan.br, ou ligar para o meu celular, que praticamente aí todo mundo. E se tiver um interesse maior ainda, faz um contato com a gente. Um dia pode ir lá acompanhar um plantão nosso, plantão comigo, com a Ruby, toda quarta-feira, a gente está 24 horas lá, para ver como é essa dinâmica, o atendimento vai ser. Vai ser sempre um prazer receber qualquer pessoa que quiser ter um pouco mais de contato com isso. E eu encerro a minha participação aí da noite. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, acho que a Mariana queria falar alguma coisa, ela me mandou uma mensagem. Se ela não estiver cuidando da nenenzinha dela. Não, estou aqui. Ô, Fiorotti, na verdade, eu só queria parabenizar todos vocês. Eu que trabalho no Central com vocês, com a Rúbia, com a Érida, agora com a Vanessa, a gente sabe que é tudo construído ali com suor do nosso rosto, né? E vocês que estão na coordenação, a gente deve também muito a vocês. Então, só queria parabenizar pelo serviço e parabenizar pela aula, viu? Parabéns para todos. Até logo. Show, valeu. Bom, muito obrigado aí por todo mundo que participou, tá? O Ricardo, Rúbia, a Hélida, a Vanessa, a Mariana, o professor Lucas, o Leandro,
Professor Nilo, professor Sandri, foi um prazer aí. Então vamos encerrar esse negócio aí. Boa noite a todos. O prazer foi nosso também, viu? Um abraço para todo mundo. Obrigado pelo convite. Agradeço, boa noite. Ô, professor. Em nome da MSK, eu agradeço a participação de todos vocês. E meus parabéns pelo trabalho de vocês e pelo resultado do trabalho.